Olá, sejam muito bem-vindos à última live de prévias de todas as divisões para o Fantasy Football em 2022 do BRFF Brasil Fantasy Football, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos agregadores de podcasts, em todo lugar. Eu sou André Amaral, de volta aqui à bancada depois de uma breve ausência aí no último programa, muito bem acompanhado dos grandes companheiros Eduardo Filho, a voz do BRFF, e Caio Bretas, que está batendo ponto aqui em todas as prévias da temporada para ajudar demais vocês. Daqui a pouco eu peço o recado inicial deles, mas antes eu tenho que avisar novamente que vamos falar da região norte dessa vez, fechando aí, já falamos do leste, oeste e sul, então hoje é dia da AFC e NFC Norte. E aproveitando uma notícia muito importante que saiu hoje, finalmente sabemos com certeza a suspensão de Deshaun Watson e todas as implicações disso para o Fantasy. Vamos, inclusive, iniciar com o Cleveland Browns, já para você ter toda essa repercussão aí. Mas antes, vou lembrar vocês para curtirem o vídeo, se inscreverem aqui no canal do YouTube, para não perderem nenhuma das nossas lives ao longo da temporada. Semana que vem já tem coisa muito boa. No final da live de hoje eu aviso qual vai ser a live internacional especial da próxima semana. Também interajam aqui no chat, claro, né? Comentem aí, mandem suas perguntas, suas cornetadas, seus comentários, o que vocês quiserem. Chequem os planos de assinatura lá no nosso site do Brasil Fantasy Football. Temos as opções anual, semestral e por temporada, todas elas dão direito ao Draft Kit do nosso grande Rui Maurício, editor-chefe, também com participação do presida Caio Ribeiro. E se você quiser adquirir só o Draft Kit, também tem essa opção, só chegar lá no nosso site e checar essas opções. E, claro, se você estiver ouvindo a gente no futuro, na versão áudio lá no seu agregador de podcast favorito, deixa sua avaliação para a gente, se tiver aquela opção das 5 estrelas, isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar o maior número de viciados e fissurados no Fantasy possível para te ajudar aí a ganhar as suas ligas. Não é, meu grande amigo Eduardo Filho? A voz está de volta aqui. Quero saber aí qual o seu destaque inicial para hoje, você que nos preparou uma pauta maravilhosa aqui para a gente discutir tudo sobre a região norte. Como é que você está hoje, Edu? E aí, André, e aí, Caio, Bretas, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui com vocês de novo. Eu tô empolgado eu tô com uma opinião talvez diferente, não sei, dessa questão do Deshaun Watson, com o Jimmy Garoppolo, com tudo, enfim, com essa troca, não sei se pode rolar troca, eu tô com uma opinião diferente, quero falar bastante sobre isso, e aí, estou animado, vamos falar de fantasy. Boa, Edu. Já mandando um salve aí para a galera que está no chat, grande Jones Bortolucci, Sérgio Loss, patriarca do nosso Sergião, que hoje, né, teve que ficar com o Luquinhas, mais do que justo, e Felipe Félix, nosso grande rival, né, Caio Bretas, em várias ligas, já está falando aí, me provocando, lógico que hoje vai dar coelho, estou trajado já para o jogo de logo mais do meu Tricas, que joga a sua classificação na Copa do Brasil, não estou tão confiante assim, mas vamos ver se dá certo. De qualquer forma, vou pegar o Flamengo do Breta se eu passar, então eu já sei que final é 0 chance. E aí quero saber o destaque inicial do meu grande amigo Caio Bretas nessa live que fecha as nossas prévias para a temporada 22 do Fantasy nesta noite, Bretinha. Boa noite, pessoal. André, Eduardo, todo mundo que está escutando aí. Ontem eu achei legal, né, que durante o jogo lá do Flamengo, o Pedro fez aquele gol, o André já me mandou mensagem, né? Eu senti o medo dele à distância, pela tela do celular ali, já senti o medo do Pedro. E eu tô muito feliz, cara. O Flamengo numa fase incrível, eu tô de férias da faculdade, então tô podendo bater ponto aqui em toda live. A vida tá boa e bora lá analisar a última divisão. Com certeza, vamos que vamos. Mandando um salve também para minha amada esposa Liana Brondi, mandando boa noite aí pra gente, falando que nosso Tricas está na roça. E sim, Jones, abracei o Tricas, porque não tem jeito, como diz o ditado, e se irrita a nossa diretoria e a torcida independente, eu vou abraçar tudo que irritar essas duas facções, se eu puder chamá-las assim. Mas enfim, hoje o assunto é fantasy e vamos que vamos, mandando um salve também para Leandro Festa, que sempre está de olho na gente também. Bora começar então pela prévia do Cleveland Browns. Para você que não sabe, não viu as notícias de hoje, a NFL e a NFLPA, né, que é a Associação dos Jogadores, chegaram a um acordo. Então, a apelação que foi proposta pela NFL não chegou a ser julgada pela pessoa indicada ali pelo Roger Goodell para avaliar esse processo
não judicial, mas administrativo na esfera esportiva aí, que se fosse realmente julgado, a expectativa é de que ele perdesse toda a temporada de 2022, mas eles chegaram no meio termo, no fim das contas, né? 11 jogos de suspensão. Antes, a primeira punição era de 6, e foi contra essa punição que a NFL apelou, além de uma multa irrisória para os padrões do Deshaun Watson de $5 milhões, que é o equivalente ao salário dele nesta temporada, que, né, já estava bem encomendado, mas se a gente pensar no todo desse contrato que ele assinou com os Browns de 230 milhões, não significa absolutamente nada. Então, eticamente, moralmente, a gente fica um pouquinho frustrado, para ser gentil, né, para não falar que acabou tudo em pizza, mas se você quiser comentar sobre isso também, fica à vontade, Bretas, mas fala pra gente as implicações, principalmente para o fantasy desses 11 jogos dos Browns sem Deshaun Watson, se você consideraria draftá-lo ou não, e todo o impacto para os skill position players também, e já dá o nosso panorama geral de todos os jogadores relevantes aí para o nosso jogo dentro do jogo, lá em Cleveland, por favor, Bretas. Então, cara, essa é a primeira coisa que eu achei muito interessante, né, que é uma coisa que tá todo mundo falando, por que 11 jogos, né, não 10, não 12? E uma coisa que é muito interessante é que o 12º jogo, ou seja, o jogo de volta do Deshaun Watson, vai ser contra o Texans em Houston. Eu acho que isso pegou muito mal para a NFL, porque eu acho que ficou bastante óbvio que a NFL preferiu dar uma suspensão menor até para garantir que ele tivesse esse jogo, né, que vai ter muito ibope, né, digamos assim, vai ser um jogo que a mídia vai amar. Mas assim, achei que deselegante mesmo para a NFL que isso tenha acontecido. E pensando em consequências para o fantasy, né, a coisa mais importante que eu tenho que falar sobre o Deshaun Watson é que eu não draftaria o Deshaun Watson em redraft. E não só falando de questões éticas e tal, isso não é uma coisa que particularmente me afete muito, mas é porque eu realmente acho que não é um bom investimento draftar o Deshaun Watson. Se ele tivesse a suspensão dele em 0 jogos, eu acho que eu estaria draftando o Deshaun como quarterback 12, mais ou menos ali. Atrás de uns 11 nomes bons que tem para esse ano. Então, assim, eu não acho que vale a pena de forma nenhuma você buscar o Deshaun Watson no fim do seu draft, segurar ele no seu banco por 11 jogos sem jogar, ou seja, gastar uma vaga de banco com isso, para no final, quando ele voltar, você ter um QB que nos meus rankings vai ser o QB 12. Eu acho que é uma coisa que não vale a pena, entendeu? Acho que é cada vaga de banco vale ouro. Então, eu acho que não vale a pena gastar com quase nenhum jogador que fosse perder 11 jogos. Se fosse o Lamar Jackson, eu não sei se eu ia querer draftar, que é o meu QB 4. Quanto mais o Deshaun Watson, que é o meu QB 12, né? Desconsiderando suspensão. Então eu acho que com 11 jogos ele fica indraftável. Pensando nos running backs do time também, não, mas até nos wide receivers e nos tight ends. Eu acho que a suspensão dele de 11 jogos é uma coisa que não altera muito o valor do resto do time, porque se ele fosse suspenso o ano todo, ou se ele fosse suspenso 0 jogos, 4 ou 6, aí sim, eu acho que altera muito. Mas eu acho que isso daí era mais ou menos a suspensão esperada, então acho que não altera tanto o valor do Deshaun assim. Running backs, então eu tenho o Nick Chubb bem abaixo do consenso, né? Ele está sendo draftado como running back 11, mais ou menos, e é meu running back 16. E o Kareem Hunt eu tenho como um alvo meu gigante em redraft. Ele é meu running back 28, ele tá saindo como 30 e poucos. Por que isso? Porque eu acho que a divisão de trabalho desses dois é muito mais próxima do que o ADP indica. No ano passado, os 6 ou 8 jogos que o Nick Chubb jogou, ele pontuou igual o Kareem Hunt. Nos 8 jogos que o Hunt jogou, ele pontuou igual o Nick Chubb. Então... E o Hunt ainda tem o potencial de handcuff ainda, que se o Chubb machucar, né, ele vira um cara top 5. Pensando nos wide receivers, estou evitando todos. Eu acho que o Amari Cooper é um dos caras que eu estou mais abaixo no consenso no fantasy inteiro. Não acho que ele é um jogador tão bom, em primeiro lugar. E sem Deshaun Watson com Jacoby Brissett, me desanima mais ainda. E eu acho que, tradicionalmente, o Browns já teve, com o Kevin Stefanski, já teve bons wide receivers, como o Odell, como o Jarvis Landry, e é um time que prefere passar mais os passes, não focar num jogador só. Tudo isso somado, eu acho que eu vou ter o Amari em 0 ligas esse ano. E o Njoku eu gosto, estou acima do consenso no Njoku, ele deve ser meu tight end 14, mais ou menos.
Achei interessante que na pré-temporada ele jogou 100% dos snaps, foi usado em tempo integral. E, poxa, para um tight end que você vai draftar no fim do draft, só isso já é uma coisinha um pouco interessante. Somado ao contrato dele gigantesco, né? Eu acho que tem um fator ali de follow the money. Ele não jogou bem nos últimos anos porque o Austin Hooper, que é um bom tight end, estava lá. Mas agora eu acho que vai ser uma chance dele se mostrar. E se o Browns gostar mais dele do que a gente pensa, né? Que é o que o contrato está indicando. Eu acho um sleeper decente. Boa, Bretinhas. E aí, para emendar com o Edu, que eu sei que tem teorias sobre a posição de quarterback depois dessa confirmação da suspensão, vou jogar aí na tela a observação do Leandro sobre o Jimmy Garoppolo, né? Uma especulação que talvez esteja ganhando mais força. Falando aqui que é bem possível da gente ver o Garoppolo nos Browns, até porque com o Brissett por 11 jogos, dificilmente o Watson salvaria a temporada em apenas outros 6 jogos, né? Dos Browns. Agora a gente tem 18 semanas, 17 jogos para cada time. Provavelmente, ainda mais numa divisão difícil, que é a AFC Norte, não sei se seria o suficiente para levar os Browns para os playoffs. Você concorda com essa teoria do Leandro? Acha que a chance de vermos Jimmy Garoppolo em Cleveland existe, Edu? E se você responder afirmativamente, seria via troca ou eles esperariam o Garoppolo ser eventualmente dispensado? Acho que muito por causa do salário lá dos 49ers. E aí já emenda também tudo que você quiser acrescentar sobre os outros jogadores do Cleveland para o Fantasy Football. Talvez aqui até sobre o Kareem Hunt, que o Felipe está lembrando, que está com uma treta de contrato, né? Ele fez um mini holding aí, já voltou a treinar, mas estava querendo ser trocado ou ganhar um contrato melhor, né? Troca do Jimmy Garoppolo, tá ouvindo agora? Sim, tá Acho suave. que a, acho que a troca do Jimmy Garoppolo, acho que ela pode acontecer. E a minha opinião é que não melhoraria de Jimmy Garoppolo, de Jacob Brissett para Jimmy Garoppolo. Eu sou um dos caras que menos gosto do Jimmy Garoppolo como quarterback. E eu acho que isso afetaria muito pouco, falando até para fantasy. Eu não gosto de Jimmy Garoppolo como um passador, eu vejo muitos problemas nele, eu acho ele muito consistente, eu acho ele muito impreciso, então eu acho que isso não afetaria muita coisa para fantasy. E indo na pergunta do Leandro, eu acho que tendo Brissett ou tendo Garoppolo pelos 11 jogos, o Watson não vai salvar a temporada no 6, mesmo tendo Garoppolo, mesmo tendo Brissett. Na questão eu acho, da trade, ou se vai deixar o dispensar, eu acho que se eu fosse o Browns, obviamente, eu deixaria dispensar para poder contratar depois. Eu confesso que eu não li muito sobre essa questão, se o Fortnite ainda está pensando em dispensar, se o Fortnite está pensando em trocar. Enfim, para os outros jogadores, eu estou um pouco diferente do Bretas, eu acho que eu estou um pouco mais hypado no Nick Chubb. Eu acho que essa questão do Kareem Hunt tá pedindo troca, também essa questão desse holdout que ele fez aí e tudo mais, então eu acho que talvez ele fique, talvez ou ele seja trocado, ou enfim, o Browns não coloque ele para jogar, então eu tô um pouco mais hypado pro Chubb, como o Brett falou, ele tá saindo como running back 11, tá no Fantasy Pro tá como 10, né, mas eu colocaria até um pouco na frente, eu colocaria talvez na frente do Camaro e talvez do Swift, eu não sei, tem que pensar um pouco nisso. Para os outros jogadores, para o wide receiver, eu também tô com bretas nessa. Eu acho que eu tô evitando um pouco a Mari Cooper. Até gosto dele como jogador, só que toda essa situação de quarterback eu evitaria. Com até o outro argumento do Bretas que eu achei sensacional, que foi a questão dos Browns eles passarem muito esses passes. Eu acho que é realmente isso que acontece. Mas eu tava até fazendo a pauta hoje mais cedo e pensando e vendo os wide receivers, depth chart e tudo mais, e tava vendo o qual valor tava, eu acredito pelo menos, do Donovan Peoples-Jones e do David Bell. Eles estão saindo como wide receiver 89 e wide receiver 90, se eu não me engano. Ou seja, para mim é um grande valor, mesmo sendo um time que talvez deva passar menos a bola com Jacob Brissett ou com Jimmy Garoppolo. Eu acho que é um bom valor, pode ser um sleeper para a temporada. No Njoku, eu sou um cara que tô alto também. Eu acredito que ele pode, tendo um Jacob Brissett passando, ele possa alcançar, assim, talvez até um top 12. Ele tá saindo agora como Tyrande 17.
mas eu acho que ele pode alcançar um top 12 sim. Eu acho que é isso. Boa, Edu. Eu tô meio que fazendo a média de vocês em relação aos running backs e discordando em relação ao tight end. Sobre o Amari Cooper, eu concordo também com o Bretas de que, né, não vale a pena, ainda mais agora sem Deshaun Watson. Mas com os running backs, né, eu também tenho o Chubb um pouquinho abaixo do consenso, ele é meu running back 13, em ligas PPR principalmente. Ligas externas, se você ainda jogar uma que não dê pontos por recepção aí, são outros 500. Acho que o Chubb, junto com o Derrick Henry, são dois dos principais nomes que mais crescem nos rankings. Mas eu acho que o Kareem Hunt, por mais que tenha tido esse mini chilique aí, não sei se isso vai dar em alguma coisa. Eu não vejo um time trocando para um running back de 27 anos e dando um salário que ele quer, né, de talvez top 15 no mínimo na posição. Por mais que o talento acho que ainda exista lá, mas eu tenho preocupações de lesão também em relação ao Hunt, então eu não sei se ele é tão confiável assim, principalmente em estratégias zero running back, né? Que o Bretas gosta de fazer esse ano, principalmente selecionando ali no final do primeiro round. Ele fez no nosso mock, que está disponível aqui no nosso canal, inclusive. Eu prefiro nomes como Tony Pollard, por exemplo, que estão mais em ascensão na carreira do que o Hunt, que eu acho que já está chegando ali naquela faixa de idade que pode estar numa descendente, mas de qualquer forma, qualquer eventual ausência do Chubb com o Kareem Hunt, a gente tem a certeza que ele está saudável, aí ele realmente entra pelo menos no top 10 da posição. E de resto, eu não gosto do valor de nenhum desses recebedores, mesmo tentando apostar em Peoples Jones ou o David Bell, que é um prospecto que todo mundo gosta aqui na redação, acho que menos eu. Não que eu não goste, mas eu não vejo tanto potencial assim quanto os meus colegas, então dificilmente eu estou saindo com o jogador dos Browns para esse ano, até porque o Njoku, que é apontado por muita gente como um sleeper, eu ainda tenho ele no ranking do ADP, um pouquinho abaixo até, acho que ele é meu em 17, porque eu acho que ele já teve muita oportunidade de mostrar serviço nesse primeiro contrato dele com os Browns, e ele chegou com um capital de draft interessante, com um hype legal, mas nunca entregou desempenho em campo, por mais que nosso especialista em Indianapolis Colts e Jacoby Brissett, por consequência, Sérgio Luiz sempre fale que o Brissett adora um tight end. Talvez seja o ano definitivo para a gente ver se o Njoku realmente tem essa capacidade de ser um bom recebedor na NFL, e eu realmente não entendi nem um pouco o contrato que ele recebeu no off-season, tornando ele um dos mais bem pagos da posição, porque até agora passa longe de entregar esse desempenho. Bom, acho que é isso. E aí, né, sobre o Garoppolo, eu tô na mesma linha aqui do Felipe, acho também que uma troca é muito difícil, por mais que nosso colega Júnior Mendonça esteja torcendo muito, acho que o Bretas também, como bons torcedores do 49ers, mas esse cap hit, né, esse salário do contrato atual do Garoppolo, não vejo nenhuma franquia topando arcar com esses mais de 20 milhões, eu acho, né, por ano aí. E eu também vejo o Garoppolo, consequentemente, sendo cortado às vésperas da semana 1, e aí caindo tem várias possibilidades de time, os próprios Browns, né, se quiserem ser um pouquinho mais competitivos, mas eu concordo com o Edu que eu não vejo tanta diferença assim no Garoppolo para o Brissett, ainda mais sem Kyle Shanahan. Agora, outras possibilidades talvez sejam os times de Nova York, dependendo da lesão do Zach Wilson, se for mais grave do que estão divulgando, mas também não vejo muitas chances. Agora, o New York Giants, para a tristeza do amante de Daniel Jones, Caio Bretas, talvez seja uma possibilidade aí, porque tá com comissão técnica nova, não tem tanto vínculo assim com o Daniel Jones. A gente já tá vendo o Tyrod Taylor treinando com os Ones, né, os titulares no training camp. Não sei se pelo menos perguntar quanto que o Garoppolo topa ganhar por um aninho que seja lá nos Giants, acho que é alguma possibilidade. E outra é talvez os Buccaneers já pensando na aposentadoria do Brady, sabendo que não vão ter uma escolha de draft muito alta, se eles quiserem pegar o Garoppolo aí como um bridge quarterback, pelo menos, a partir de 2023, e ele aceitar ficar no banco do Brady em 2022 de novo, depois de vários anos no banco do Brady lá em New England, eu acho que é outra possibilidade. Mas vamos ver aí os próximos capítulos de Jimmy Garoppolo. Agora, vamos partir para o seu Cincinnati Bengals, Eduardo, meu grande amigo. Você que abraçou de vez o Bengão da massa depois dessa última temporada, acredito eu. E fala pra gente aí o panorama desse time que tem muito jogador importante para o Fantasy Football, né? Então, vamos lá.
incrível uma história. Eu tava até pensando nisso esses dias. Eu não sei se eu realmente abracei o Bengals, eu sou um cara difícil. Então eu tô pensando aí. É porque, assim, eu não gosto de torcer pro time tão bom assim. Eu tô acostumado com o Atlético Mineiro, que sempre fracassou e tudo mais. Então, assim, eu não gosto de torcer muito pra time que tá ganhando. Igual eu torci pro Patriots antes. Aí o Patriots começou a ganhar muito, eu parei. Então, assim, vamos ver o que eu abraço aí nessa temporada. Mas falando de fantasy, a gente tem, como todo mundo sabe, o Joe Burrow. Eu acho que uma boa discussão que a gente pode ter do Joe Burrow aí, em qual tier que a gente pode colocar ele. Eu tava pensando em fazer a pauta. E eu coloquei ele como tier 3 porque primeiro eu coloco o Josh Allen como tier 1, é o único, ele é o único do tier 1 para mim. Aí depois tem o tier 2 com o Patrick Mahomes, Justin Herbert e Lamar Jackson. E o tier 3 seria começando com o Jalen Hurts, Kyler Murray e o Joe Burrow estaria no tier 3 para mim. Não sei o que os amigos acham, mas acho que essa é uma boa discussão para a gente fazer. No Joe Mixon é um running back que eu gosto muito para essa temporada, que o Bretas gostava muito para a temporada passada, não sei como ele tá para esse ano também. Aí eu tava pensando se ele tem um valor de primeira rodada, porque eu ainda prefiro escolher ele acima, por exemplo, de um wide receiver número 4, número 5, como, por exemplo, um Stephon Diggs ou até sei lá, um CeeDee Lamb, Deebo Samuel, enfim, porque esse é o ano que eu tô mais receoso com o resto do running backs, com a dead zone e tudo mais. Ja'Marr Chase, T. Higgins e Tyler Boyd. O Ja'Marr Chase está sendo draftado como wide receiver número 3, só que eu não acho que ele tem teto para ser wide receiver número 1, por exemplo. Eu acho que quem vai vencer essa batalha, se for uma batalha, enfim, é o Justin Jefferson ou o Cooper Kupp. Eu acho que esse sim tem teto para ser wide receiver número 1. Tem piso, teto, enfim. Eu tava até vendo umas bolds interessantes numa página que eu sigo, uma página gringa de fantasy que eu sigo, falando que o T. Higgins vai pontuar mais que o Ja'Marr Chase nessa temporada. Eu achei uma bold muito interessante, só que é uma bold que eu não concordo, por mais que eu goste bastante do T. Higgins. E falando um pouco do Tyler Boyd, é um cara que eu acho muito interessante, eu acho que ele tem um piso para ser discutido, é um cara que eu gosto muito para flex, mais ou menos jogar de flex no seu time. Ele teve 828 jardas, 5 touchdowns na temporada passada, sendo o wide receiver número 3 desse time. É um ataque que passa muito a bola, o ataque dos Bengals, com uma linha ofensiva melhorada, então assim, a gente provavelmente vai ver o Joe Burrow passando mais ainda a bola, tendo mais tempo para poder passar a bola, completar os passes que ele não completou no ano passado, igual na última campanha contra o Rams, que ele teve um passe para completar com o Ja'Marr Chase livre, ele foi sacado na última jogada, enfim. E o Randy Hirsch foi o cara que chegou agora na Free Agency, só que ele é um cara que eu tô off por completo, é um cara que não se provou nos Ravens, nem nos Falcons, enfim, então é um cara que eu tô off. Boa, Edu, também. Não confio muito no Hurst, né? E o Zoma não entregou tanto assim para o Fantasy, pelo menos ano passado. Então, mas eu sinto que temos discordância, principalmente em relação ao Caio Bretas, com o Joe Burrow, mas daqui a pouco a gente fala disso. Vou só passar no chat rapidinho para dar meu boa noite para Zé Ronaldo, também grande rival em várias ligas aí, um dos maiores jogadores de fantasy do Brasil, falando que está torcendo para que Tyrod Taylor possa emplacar aí, quem sabe, lá nos Giants, porque ele pegou em 3 best balls organizados por Caio Bretas, que é o rei das best balls, o maior comissário de best balls do Brasil, e fala que os deuses ouçam aí as preces por Tyrod Taylor. E o Leandro tá falando pro Garoppolo ir lá pros Giants que o sofrimento é certo. E o Felipe falando aí pro Edu que você é o modinha reverso, Edu. Torce pro que tá pior, quando melhora ele larga. É isso aí. Acho que a gente gosta de sofrer. Eu também tenho escolhido o Chicago Bears, né? Meu querido Eduardo Filho. Agora vamos saber do Bretas o que ele acha desses skill players, né? Então, só position, porque também inclui Joe Burrow lá nos Bengals. E faz aí seu contraponto. Eu acho algumas opiniões do Edu, depois eu tento fazer uma média aí também, Bretas, por favor. Não, na real, eu não discordei da opinião dele sobre o Joe Burrow, não. Eu coloco o Joe Burrow no Tier 3 mesmo, de quarterbacks. A diferença é de quem que ele falou que estava no Tier 3. Que ele colocou o Tier 3 o Burrow, o Kyler Murray e o Hurts. E eu tô bem alto nesses outros dois, no Murray e no Hurts.
Eu acho que o Murray ele tem um potencial muito grande como passador que ainda não apareceu tanto. E correr com a bola a gente sabe que ele corre. Então eu acho que o Murray, poxa, teve um ano aí, eu acho que foi ano passado, que ele, nos 9 primeiros jogos, ele estava com média de 28 pontos por jogo na pontuação padrão. Se ele mostrar esse potencial de novo, ele vai ser tipo o Lamar Jackson em 2019. O problema é fugir das pancadas com aquele tamanho que ele tem. Essa é a questão. Então, tem esse risco. Mas eu acho que o potencial dele, tipo assim, eu acho que os dois QBs com mais potencial esse ano são Jalen Hurts e Kyler Murray. Além do Josh Allen, óbvio, né? Mas os dois. Então eu gosto muito desses dois. Mas o Burrow acho que tá nessa terceira prateleira também. Que entra para mim Burrow, Russell Wilson, Dak Prescott, Tom Brady, Trey Lance e Matt Stafford. É uma grande prateleira para mim, onde eu gosto mais é do mais barato. E por sorte, esse cara muitas vezes é o Trey Lance, que eu adoro. Então, isso que eu acho. Mixon é um cara que eu tô no consenso, nem muito sim, nem muito não. Tenho medo dele pegar menos passes esse ano. E sobre o wide receivers, cara, eu no consenso também com os dois primeiros. O Ja'Marr Chase, eu acho que ele é o wide receiver 3 meu, igual no consenso. T. Higgins era um cara que eu gostava muito, até eu descobri uma coisa que me broxou um pouquinho, que foi o Matt Harmon não gosta muito do T. Higgins. Igual a gente adora falar, o Matt Harmon adora o jogador e a gente fala, ó, é ótimo sinal para o jogador. Ele não gosta muito do T. Higgins. Isso daí eu fiquei meio um pouquinho chateado. Mas e o Tyler Boyd eu gosto muito. Eu acho que o Tyler Boyd, o piso dele é extremamente seguro, extremamente. E eu acho que o teto dele existe em caso de lesão do T. Higgins ou do Ja'Marr Chase. Então ele fica com um teto interessante. Eu acho assim, em média, cada wide receiver perde 1 a 2 jogos por temporada. Então, assim, né, em média, o Tyler Boyd vai jogar 3 jogos sendo wide receiver 2 do Bengals, mas pode ser que ele jogue 8, pode ser que, Deus me livre, alguém rompa o ACL. Então eu acho que o Boyd ele entra com potencial. Se o wide receiver 2 desse ataque forte com Joe Burrow, eu acho que ele entraria sendo um wide receiver 2 já no ano direto, top 24. E o Hayden Hurst eu também prefiro evitar, mas eu sei que tem gente no BRFF que gosta muito dele. Então, mas eu acho que acho que hoje caiu numa mesa que 3 não gostam, né, muito do Hurst, mas no BRFF ele é um cara que tá em alta. Boa, Bretinhas. Não nos esqueçamos que o maior trunfo de Tyler Boyd é ser considerado o Anito aqui no Brasil, né? Para sempre Anito. Então, não esqueça de, na sua Liga Dynasty, que tiver Tyler Boyd, ou se você draftá-lo numa redraft, coloca ali o apelidozinho que o Sleeper deixa de Anito, ou Peguete da Anitta, ou coisas similares. Mas agora falando um pouquinho mais sério, né? Esse é bom. Eu acho que, na verdade, esse é o principal motivo que eu gosto dele esse ano. Exatamente. Esse é o principal trunfo dele. Mas então, falando um pouquinho mais sério, eu acabei me confundindo, eu achei que você tinha o Burrow abaixo dessa terceira prateleira, que eu particularmente não coloco, eu coloco ele numa quarta prateleira. Eu já tive o Burrow, inclusive, abaixo do top 10, mas aí quando eu parei para pensar nas projeções de Higgins e Chase, eu falei, o quarterback desses dois caras não tem como não estar no top 10, né? Mesmo numa liga de 4 pontos por touchdown de passe. Então agora ele está na posição de número 9 do meu ranking, mas eu cogito colocá-lo sempre à frente ou embaralhar o Russell Wilson e o Tom Brady. Para mim, eles formam uma prateleira deles, que é a número 4 aí para o Fantasy. E acima eu tenho o Josh Allen na prateleira só dele, depois Justin Herbert e Lamar numa só deles, e aí na terceira prateleira para mim está o Mahomes com o Hurts e o Murray, né? E aí para mim eu concordo com o que o Bretas falou, no middle round, o meu nome preferido é o Jalen Hurts, porque ele ainda está saindo depois do Murray, por exemplo, que eu tenho essa preocupação das lesões do Murray, sempre começa voando a temporada, chega ali na semana 8, semana 9, os Cardinals como um todo caem de rendimento, porque muitas vezes ele invariavelmente vai sentir as pancadas pelo físico dele, aí vai parar de correr com a bola e diminuir o teto que ele tem para o Fantasy, por isso que eu vejo mais teto no Jalen Hurts, por exemplo, que é um cara fisicamente mais forte, e eu acho que com a adição aí do A.J. Brown, pode ter até um teto de QB1 geral, se tudo acontecer muito bem para ele, né? Se tudo der certo.
E aí, sobre o Joe Mixon, vou fechar os Bengals com essa pergunta que eu sempre fico embaralhando no meu ranking também. Vocês preferem o Mixon ou o Dalvin Cook ali a partir da metade do primeiro round? Você primeiro, Edu. Eu acho que eu prefiro o Dalvin Cook ainda. Eu gosto mais, acho o Dalvin Cook um melhor jogador do que o Joe Mixon, mas eu até coloquei na pauta quando a gente for falar de Vikings. Eu acho que esse é um dos últimos anos do Dalvin Cook, como que a gente já viu de Dalvin Cook, mas eu ainda continuo preferindo ele atualmente. E você, Bretinhas? Cara, eu acho os dois eles estão muito vizinhos do meu ranking. Eu e o André, a gente até já teve essa discussão uma vez. Eu fico com muita dificuldade. Mas eu acho que eu acabo escolhendo o Joe Mixon, porque na minha visão o Mixon é o jogador mais seguro e o Dalvin Cook é o cara que tem mais teto, mas mais risco. Os dois motivos que me fazem desconfiar do Cook é que, primeiro, ele lesiona muito, é um cara que lesiona demais. Isso na sua primeira escolha de primeiro round, bom evitar. E a segunda coisa é que é uma comissão técnica nova, né? O Alexander Mattison é um running back talentoso. Eu acho que talvez a gente existe a chance, embora os reports de training camp não falem disso. Eu tô só tentando procurar chifre na cabeça de cavalo, que eu sou muito criterioso com as minhas escolhas de primeiro round. Disso virar um comitê 60 e 40, e não Dalvin Cook e o running back um claro e notório. E o Mixon eu acho super seguro por causa da linha ofensiva e do ataque do Bengals de modo geral. O Bengals melhorou demais a linha ofensiva. Se esse ataque já era top no ano passado, imagina esse ano, que o Burrow está entrando no ano 3, Ja'Marr Chase entrando no ano 2, T. Higgins entrando no ano 3 e a linha ofensiva muito melhor. Eu acho assim, impossível esse ataque não ser bom esse ano. Então a segurança, um ano de 12 TDs do Mixon é quase garantia em caso ele não se lesione. Eu também estou muito curioso para ver o Mixon finalmente com uma linha ofensiva passável para nível de NFL, acho que um pouquinho acima da média, depois de anos de estar com uma das piores da liga. Só que a gente queria, eu acho, de vê-lo mais envolvido no jogo aéreo, porque a gente sabe que ele tem essa capacidade, mas os Bengals, pensando no longo prazo e corretamente em termos de NFL, preservam ele um pouquinho nessas jogadas, e só que o Cook, por outro lado, com essa nova comissão técnica, pode ser muito envolvido no jogo aéreo, mas concordo que tem esse risco de lesão, então acaba sendo uma escolha de piso no Mixon contra teto do Dalvin Cook, mas acho que eles estão, de qualquer forma, numa mesma prateleira. E aí o Zé Ronaldo tá falando uma coisa interessante, que o handcuff do Cook é bem mais confiável, né? Ele prefere o Cook com o Madison do que o Mixon com o Pirine. Só que o preço do Madison, às vezes, acaba sendo um pouquinho salgado, né? Ele tá saindo ali pelo round 10, 11, salvo engano. Você tem que deixar passar, talvez, um quarterback de potencial ou mesmo um wide receiver que pode explodir, virar seu wide receiver 2, então tem que pesar todos esses prós e contras aí, e o Zé complementando que, pensando em possíveis ausências do running back 1, claro. E aí, né, para emendar o próximo time, que eu vou dar o panorama geral aqui, que possui um outro running back que sai nessa mesma faixa, e aí eu acho que ele talvez seja uma mistura de Mixon e Cook, como um asset para o Fantasy, e aí eu coloco ele à frente dos dois por isso, que é Najee Harris, do Pittsburgh Steelers. É um cara que você tem certeza que vai estar em campo muito tempo. Acho que ele liderou a NFL em snaps ano passado na posição de running back. Isso tende a continuar, porque o Mike Tomlin tem esse histórico há muitos anos de querer ter um workhorse, e ele vai atuar nas situações de passe, de corrida, em qualquer situação de jogo. E o volume é rei no Fantasy Football, a gente sabe disso faz muito tempo. Por mais que a linha ofensiva esteja longe de ser das melhores e o ataque como um todo não projete também ter tantos touchdowns assim, o Najee Harris, por esse volume, talvez seja a escolha mais segura do primeiro round, principalmente entre running backs. Então, ele, acho que para mim, é sim um running back top 5 com bastante segurança, mesmo que não tenha, talvez, um teto de running back 1 geral, por não estar num ataque tão explosivo. Mas eu tenho a impressão de que a aposentadoria de Ben Roethlisberger, seja qual for o quarterback titular, vai melhorar o panorama para todos esses skill position players, porque o Big Ben é um hall da fama claríssimo, um jogador histórico na NFL, mas nos últimos 2 anos, pelo menos aí, passou muito longe de ser o que já foi um dia.
por exemplo, ele não arriscava mais passes em profundidade, tentava se livrar da bola a qualquer simples cheiro que ele sentisse ali de um edge chegando perto dele, ele já soltava a bola, o que pode impactar, talvez, principalmente Diontae Johnson, que é o wide receiver 1 desse time, agora de contrato novo. O número de recepções dele era muito seguro, também por esses dump-offs do Big Ben, que ajudaram o Najee Harris ano passado a ser o líder em recepções entre running backs, principalmente, mas eu acho que a capacidade de marcar TDs e receber passes mais longos, aumentando o número de jardas do Diontae Johnson, acaba compensando essa queda um pouquinho esperada no número de recepções. Então eu continuo gostando do Diontae como um wide receiver top 20, pelo menos, por mais que talvez não tenha aquele teto de outros nomes que saem perto dele ali, como o Michael Pittman, por exemplo, que já está subindo de ADP também. Acho que até setembro a gente vai vê-lo saindo no final do round 2, começo do round 3, mas em home leagues aí você ainda pode ver o Pittman saindo perto do Johnson, por exemplo. E aí tem o grande destaque dos training camps entre os recebedores dos Steelers, que é George Pickens, calouro, muito talento, mas algumas preocupações extra-campo, até por essas preocupações que ele caiu para o segundo round do NFL Draft, mas por enquanto está se mantendo longe de confusão e brilhando tanto nos treinos quanto na pré-temporada. Ele fez um touchdown incrível, talvez o mais bonito da pré-temporada até agora, na última semana aí, e para mim já está à frente de Chase Claypool nos meus rankings, mesmo em redraft. Eu gosto muito do Pickens como um sleeper, porque a gente sabe que os Steelers sabem muito bem avaliar wide receivers e não tem medo de colocar o talento se ele está se provando depois de uma temporada ruim do Claypool em 2021, e a gente vê esse Pickens numa ascensão, eles não vão ter medo de dar mais snaps, por exemplo, para o Pickens em situações de apenas 2 wide receivers em campo, mas a gente também sabe que é um time que gosta de implementar 3 wide receivers, se não 4 em algumas jogadas, então acho que o Pickens vai ser titular desse time e vai jogar muito snap, e aí pelo talento que tem vai ter muita oportunidade de assumir esse papel de wide receiver 2, que já gerou para o Fantasy em tempos áureos de Big Ben também, 2 wide receivers top 10, top 15 pelo menos, né, como Antonio Brown e Juju Smith-Schuster, por exemplo. Então, olho aí no Pickens nos rounds de dígitos duplos para ser seu wide receiver 4 ou 5 com bastante upside. E aí o Claypool, por outro lado, é um cara que eu tô fugindo, ele tá saindo ali na mesma faixa do que o Pickens, mas eu prefiro apostar aí nessa ascensão do Pickens. Já gostei muito do Claypool depois da temporada de calor dele, mas os reports sobre o jogador também são de um pouquinho de desinteresse nos treinos. Ele já teve algumas picuinhas internas, quis que tivesse música no treinamento, o Mike Tomlin deu bronca na frente de todo mundo nele, então talvez a gente veja um Juju Smith-Schuster 2.0 aí, um cara que não tenha tanto foco assim no futebol americano, quanto principalmente o Mike Tomlin, que é um cara hiper vencedor, gosta de ver nos seus jogadores. Então o Claypool desse trio aí é de longe quem eu não quero apostar para este ano. E aí, na posição de Tyrene, Pat Freiermuth vem de uma temporada de calouro muito bacana, a gente muito raramente vê um calouro produzindo o que ele produziu. Se não fosse o Kyle Pitts, né, o unicórnio total, ele seria talvez até mais hypado, mais valorizado depois dessa temporada bem bacana que teve no ano passado, e é uma arma na red zone, né? Então eu acho que é um cara que eu tenho ali no consenso como um dos últimos top 10 na posição. Por mais que a gente possa esperar talvez um pouquinho de regressão no número de touchdowns, talvez a gente veja ele melhorando nos outros quesitos, aí jardas e recepções, também por essa queda aí do Claypool. Então é um cara que eu acho justo aí você draftar no round 9, mas às vezes ele não sobra para lá, então se você consegue um coke match ali no round 10 ou o próprio round 9, acaba valendo mais a pena em termos de ADP, mas não vejo problema nenhum em pegar o Freiermuth onde ele vem saindo. Bom, acho que é isso aí sobre o primeiro panorama geral dos Steelers. Agora vou passar para o Bretas, depois o Edu já emenda aí o que eles quiserem acrescentar
sobre a equipe de Pittsburgh. E eu vou passar no chat só rapidinho para dar um alô para o nosso editor-chefe, Rui Maurício, que está mandando um salve, e o Zé Ronaldo complementando aqui também, e o Álvaro mandou um salve também, nosso assinante sempre de olho. O Zé Ronaldo aí falando só que eu acabo gostando desse cenário porque eu uso muito running back elite, principalmente na segunda metade do draft. Então acaba que o Madison entra numa escolha boa nessa estratégia ali no round 10 ou 11, lembrando a nossa discussão Cook versus Mixon. Agora, Bretinhas, emenda aí o que você quiser sobre os Steelers, depois o Edu, por favor. Cara, eu queria falar sobre o Najee Harris, né? Que ele é meu running back 4 esse ano. Eu acho, concordo com o André, concordo, eu só queria reenfatizar isso mesmo. Que eu acho que ele é um cara muito seguro, né? O Mike Tomlin, ele só usa running backs bell cows que atuam o tempo todo. Então, mesmo se esse time do Steelers vai ser um time pior, que vai ganhar menos jogos, está projetado para 6, 7 vitórias só em Las Vegas, tabela dificílima também. Se o Steelers estiver perdendo muitos jogos, eles vão tentar mais passes atrás. E quando o time está atrás e tem que forçar o jogo de passe, é aí que o time mais faz screens, né, que são os passes para o running back. Então eu acho que o Najee, ele é meio que a prova de ataque ruim, ele é a prova de tudo, por ele ter tanto volume assim, gosto muito dele. Gosto do Deontay Johnson também, e o Pickens, cara, sinceramente eu não sei o que esperar, eu não tenho uma opinião forte, nem que sim, nem que não, porque eu acho que de tanto hype o preço dele começou a ficar meio salgado já. Quando ele tava baratinho, eu até acho que eu gostava, mas agora não sei o que esperar, não. Queria dizer. Tá encarecendo, né? Antes do Edu emendar, só mandar um salve também para Léo Carneiro, também sempre de olho aí na gente. Vai lá, Edu. Claypool, colocar duas discussões, na verdade. Uma primeira é a partir do momento que os Steelers pegam um recebedor na segunda rodada, assinam outro recebedor e a gente vê um Claypool perdendo volume na temporada passada, você acha que esse não pode ser também um fator desanimador para o Claypool falar assim, o que eu vou fazer aqui? Quem que eu vou ser nesse ataque? Eu acho que isso pode ser um dos grandes fatores também para a gente ver um Claypool muito menos ativo no ataque dos Steelers. Não sei se vocês concordam comigo. E outra questão que eu queria discutir dos Steelers, que eu tava com essa dúvida na minha cabeça fazendo a pauta hoje, eu ainda tô com dúvida, não sei o que responder. Qual dos quarterbacks os Steelers têm disponível hoje que potencializaria mais os outros jogadores, skill positions, entre Trubisky, Pickett ou o Rudolph? Eu tô com essa dúvida na cabeça e eu não sei responder. Então, eu acho que com certeza não o Mason Rudolph, e eu acho que esse papo de que ele é o QB2 aí é só para dar uma moralzinha para ele, porque o Pickett, que já teve reports de que estava indo mal, foi bem no jogo de pré-temporada, né? Foi bem. Para valer, entre aspas. E eu acho que o Pickett vai ser titular no máximo na semana 7 ali, porque eles têm que provar o calouro de primeira rodada que eles draftaram. E o Trubisky, como quarterback, é quem eu gosto mais para escalar na posição ali, num super flex, o Trubisky, porque ele corre mais com a bola, é mais móvel, e talvez tenha um pouquinho mais de upside nesse sentido. Mas para os skill position players, acho que por uma reguinha, talvez o Pickett seja melhor do que o Trubisky, mas eles são meio que equivalentes. O que você acha, Bretas? Cara, eu tô aqui com a tabela aberta dos Steelers, e eu acho que uma coisa interessante é que eles têm a bye na 9, né, na semana 9. E a tabela dele de primeira metade é brutal. Na semana 5 e 6, aliás, eles pegam Buffalo Bills e Tampa Bay Buccaneers, seguidinho assim. Então eu acho que, tipo assim, se possível, é bom colocar o Trubisky nessa primeira metade, pelo menos até a semana 6, né? Porque a semana 5 e 6 vai vir 2 derrotas. Então eu acho que o Pickett, se ele entrar, ele acaba entrando a partir da 7 ou depois da bye, que vai ser na semana 10. Sobre qual ataque potencial, qual quarterback potencializa. Nossa senhora, agarrou, mas vocês entenderam. Mas eu não sei, cara. Acho uma pergunta muito interessante mesmo. E sinceramente não sei. O Rudolph, ele tem o lado de que ele não corre com a bola, né? Então, tudo que ele for tentar vai ser passe, mais passes por Najee Harris, etc. Mas ele talvez seja o pior dos três. Então, não sei responder. Acho que só na prática para a gente ter certeza, né, Edu? Eu tô com você, André. Acho que o Pickett vence um pouquinho isso aí. Boa. Mandando um salve para o meu grande amigo Victor Robert Ziffrit, direto do Hemisfério Norte.
que falando que é uma live da boa, valeu, meu grande amigo Gaspar. E aí tá perguntando qual que é o valor do Pickens. Vocês acham que ele já pode ser considerado top 50 na posição de wide receiver? Acabei de abrir meus rankings aqui, ele tá em 52, mas eu tô querendo subir ele, eu acho que eu vou subir consideravelmente para entre 45 e 50 na posição. O que vocês acham? Eu não pago esse preço, não. Não? Não, mas eu acho que o ADP dele vai acabar ficando por aí mesmo. Eu acho que o ADP dele fica exatamente aí, entre 45 e 50. E essa é uma faixa que você tem, por exemplo, meu alvo favorito aí é o Tyler Boyd, né, que é o wide receiver 52, mais ou menos. Gosto também do Kadarius Toney nessa faixa, que deve ser o wide receiver 45, 46. Acho que nessa faixa eu gosto desse. Tem o Jacoby Myers também, mas não sei se eu quero ele. Pois é, né? Eu gosto mais do Toney, mas eu apostaria no Pickens contra o piso de Tyler Boyd, por mais que eu reconheça que uma lesão do Higgins ou do Chase faça o valor dele subir alguma coisa, mas eu não vejo um cara com tanto upside assim quanto o Pickens. E você, Edu? Tô no top 50, mais ou menos. Acho que é difícil você colocar ele na frente. Eu não sei se eu coloco ele na frente do Garrett Wilson, que tá top 50, por exemplo, mas eu coloco na frente do Jacob Myers, que tá top 51. Não consigo só colocar na frente do Chris Olave, tá 47, então eu acho que por volta do top 50 ali. Eu sou Olave de longe, até porque eu tenho ele à frente de Michael Thomas. Aqui eu sou o anti-Michael Thomas dessa redação, mas todo mundo já está cansado de saber. Mas enfim, do Sul a gente já falou, mas de qualquer forma, aí nessa faixa, né, Gary Wilson, por exemplo, eu fico muito na dúvida se eu pego Wilson ou Pickens. Pois é. Né? Mas enfim, Kadarius Toney acho que é o único dos nomes que a gente mencionou aí nessa faixa, além do Olave, que eu com certeza pegaria antes do George Pickens. De qualquer forma, alguns sleepers bem interessantes para ser aí seu wide receiver 4 ou 5 a partir do round 10 e 11 dos drafts mais tradicionais aí, Vitão. Então, encerramos os Steelers, ficou faltando Baltimore Ravens a cargo de Caio Bretas, é outro time bastante intrigante para essa temporada de Fantasy, né, Bretinhas? Exatamente, o Ravens é um time que eu acho muito interessante porque a gente não sabe exatamente o que esperar em termos de esquema. Ano passado o Ravens ficou no meio de tabela, assim, em termos do time que mais passou a bola na temporada, né? Enquanto nos 3 anos anteriores o Ravens tinha ficado de 30º lugar para baixo. Então foi tipo assim, 32º, 30º, 31º e 16º do nada. Então o que a gente espera? Um Ravens que passa a bola ou um Ravens que não passa de jeito nenhum? Isso eu acho que vai acabar determinando muito a pontuação de todos os jogadores envolvidos nesse ataque. E é uma resposta para a qual a gente não tem uma garantia, né? O esperado é que fique em não em nenhum dos dois extremos, mas no meio termo, mas a gente não tem certeza. O Lamar Jackson é um cara que eu gosto, eu acho que o potencial dele de correr para 1.000 jardas em todos os anos, igual ele vem fazendo, é uma coisa que dá para ele um potencial de league winner. Se o ataque for bom, ou seja, se ele passar para touchdowns e correr para 1.000 jardas, ele vai ser o QB1, geral, ponto. Isso daí eu acho que vale ouro, esse potencial. Por isso ele é meu QB3, atrás do Josh Allen e do Justin Herbert, que eu gosto muito para esse ano. E aí Lamar Jackson em 4º e 5º, Kyler Murray e Jalen Hurts. Patrick Mahomes é meu QB6. E gosto do Lamar Jackson, então é um cara aí que eu busco draftar. Pensando para running back, cara, o J.K. Dobbins eu tenho um pouco de dificuldade de avaliar por causa da questão da lesão dele. A gente não sabe se ele vai voltar na semana 1, se ele vai voltar na semana 3, na semana 5, isso ainda não está muito claro. Cada vez surgem notícias diferentes. Há 3 dias pareceu que ele ia voltar na semana 1. Hoje surgiu uma notícia que não é certeza que ele vai voltar na semana 1. Então, não sei. E na dúvida, como ele está voltando de ACL, né, que talvez a eficiência dele esteja prejudicada, o Ravens não passa muito a bola para running back, então ele precisa de uma eficiência cabulosa. Eu estou evitando o J.K. Dobbins um pouco. Ele é meu running back 22, que é exatamente onde ele está no ranking de running back por ADP. Mas nessa faixa do draft eu prefiro draftar wide receiver. Pensando em wide receiver no Baltimore Ravens, tem o Rashad Bateman, né? E o Devin Duvernay e o James Proche, não tenho certeza da pronúncia. E é interessante porque o Rashad Bateman
como diz o americano, he's a dog. O cara joga muito. Bom de bola mesmo. Então, eu acho que esse potencial dele de breakout existe, é evidente. Não é à toa que ele é o candidato favorito de todo mundo para ser breakout. Isso colocou o ADP dele um pouquinho salgado. Ele está saindo no round 6, mais ou menos como wide receiver 28. E como ele não tem um potencial tão alto, considerando a presença do Mark Andrews e um ataque que passa pouco a bola, eu acho que ele está meio que sendo draftado quase que no teto dele. Então eu meio que consigo ser as duas coisas. Eu acho demais que está vindo um breakout, mas como eu acho que o teto dele não é tão alto, eu não estou assustadoramente acima do ADP. Ele é meu wide receiver 26, e o ADP 26 ou 27, e o ADP dele é o wide receiver 28. Então, assim, gosto do Bateman, acho que ele é extremamente talentoso, mais dúvidas quanto ao potencial, sendo que eu acho que a primeira opção de passe desse ataque vai ser o Mark Andrews. E sobre o Mark Andrews, eu já fui e voltei com ele várias vezes. Eu gostava, aí eu troquei por ele na Dynasty, aí na off-season eu parei de gostar e já me livrei dele na Dynasty. E agora parece que eu tô num meio termo. Eu vi uma estatística esses dias que me apareceu que foi... O que mudou para o Mark Andrews assim, no ano passado foi que ele passou a correr muito mais rotas. Antigamente ele bloqueava muito, quase igual o George Kittle. E aí no ano passado ele correu muitas rotas, atuou E como... jogar mais snaps também. Isso, jogar mais snaps, muito bem colocado. E a correr muitas rotas, assim, ou seja, ele estava mais presente para receber passes. Então ele recebeu mais passes, produziu muito bem. E o que foi chave nisso, por que ele passou a correr mais rotas? Porque o Ravens começou a usar ele no slot. Ano passado, 51% das rotas que o Mark Andrews correu foi no slot. Ele foi praticamente o slot receiver dos Ravens. E a efeito de comparação, antigamente esse número do Mark Andrews ficava em torno de 20%. No ano passado subiu para 50%. E o segundo tight end que mais correu rotas do slot foi Travis Kelce, com 40%. Então, assim, ele foi o primeiro lugar, claro. Por que esse ano eu tô com dúvida? Porque o wide receiver 2 e o wide receiver 3 dos Ravens, que são o Devin Duvernay e o James Prochet, atuam no slot. Então, e aí? Mark Andrews vai continuar com o papel do ano passado jogando muito no slot? Aí, o que você vai fazer com os outros dois wide receivers? Quem que vai jogar do outro lado do Rashad Bateman? Eu tô com um pouco de dúvida nisso daí. Eu não sei exatamente o que esperar. E a outra grande questão que eu não sei também o que esperar é que o Ravens draftou dois tight ends, né? O Isaiah Likely e o Charlie Kolar. E esses dois wide receivers, eles são recebedores. Os dois têm um molde de recebedor e não de bloqueador. Somando tudo isso, a minha impressão é que o Mark Andrews não vai repetir a temporada. Eu acho que ele vai atuar mais como bloqueador e os outros tight ends atuam mais como recebedor. Os outros dois wide receivers do Ravens jogam mais no slot. Isso daí tá me assustando um pouquinho com o Mark Andrews, é um cara que eu tô evitando. Mas eu acho que o potencial dele é muito grande. Eu acho que ele é muito boom or bust. Porque se ele repetir a temporada do ano passado, só igual, não precisa nem melhorar, não. Ele vai ser um dos 3 MVPs desse ano. Então, com o ADP dele de round 2. Então, é um cara que eu tô com dificuldade de analisar, mas estou evitando. Inclusive faz parte da sua bold prediction, né? De que Dalton Schultz terminará à frente de Mark Andrews, mas é bold porque tem esse nome, né, Bretinho? Mas enfim, você deu aí todos os argumentos, tanto pró quanto contra. Quero saber do Edu, de que lado ele fica aí, ou se não pende tanto assim para nenhum dos dois, mas de qualquer forma, se gosta do ADP de metade de segunda rodada que o Mark Andrews apresenta, e também fala o que mais você quiser aí sobre os Ravens, talvez se você aposta numa tendência de volta de figurar entre os líderes dos ataques que mais correm com a bola, agora com o Lamar Jackson de volta, e com os running backs saudáveis ou não? E aí você já responde o Léo no processo que está perguntando sobre o Gus Harris. Você espera um comitezão aí nesse backfield? Então, vamos lá. Eu acho que o Ravens, eles vão voltar a correr mais com a bola. O que para mim pode ter sido o problema para o Ravens não correr tanto com a bola ano passado? Eu acho que faltava mais talento do que esse ano pode apresentar. Ano passado os Ravens tinham Devonta Freeman e Latavius Murray, que na minha opinião são jogadores piores do que, por exemplo, um J.K. Dobbins. Tudo bem que o J.K. Dobbins se provou quase nada na NFL, mas
em questão de talento, está até saindo do college e tudo mais, eu acho que o J.K. Dobbins é um cara mais talentoso do que Freeman e Latavius Murray em final de carreira, que os dois estavam. Então eu acho que este que pode ser o ponto do Ravens não correr tanto com a bola no passado e talvez corra com a bola esse ano. Mas uma questão que eu anotei muito, que eu acho muito importante para o ataque do Ravens esse ano, é o Lamar, na minha opinião, precisa dar um up como um passador mesmo. Eu acho que ele ainda peca um pouco como passador, então ele precisa dar esse up. Eu acho que dando esse up ele aumenta com certeza o valor dos wide receivers, tanto do Mark Andrews quanto do Rashad Bateman. Eu não sei essa informação do Bretas de Bateman saindo como 28 no ADP. Eu vi que no Fantasy Pros, no ranking que eu vi, ele tá saindo como 36. 35, na verdade. Então, eu não sei realmente qual site que o Bretas tirou. Esses rounds de meio, dependendo do site que você consultar, tem muita variação, né? Acho que os rounds principais bate muita coisa, mas a partir do round 5 ali, varia muito, principalmente entre wide receivers. Curiosamente, é porque eu acabo pegando o ADP como base o ranking do Fantasy Pros, que eu acho que aqui no Brasil muita gente drafta com base nesses rankings, então eu acho que o melhor para ter uma noção de ADP é não o ADP do Fantasy Pros, mas o ranking deles. Entendi. E aí ECR, agora né? eu abri aqui para confirmar, ele tá com o wide receiver 30. Mas Boa. coladinho no 28. Perfeito. Eu acho que ele tem teto, só voltando, acho que ele tem teto para ser top 20, talvez. Eu estou bem alto no Bateman. Para mim, na classe que ele foi draftado, ele era o recebedor número 2. Eu gostava muito dele, saindo do college. E a questão do Mark Andrews, eu acho que ele ainda prateleira um pouco abaixo do Travis Kelce, mas para mim ele é o Tyrande 2, na frente do George Kittle, do Kyle Pitts, enfim. Acho que é isso. Também tô contigo. Para mim, Travis Kelce numa prateleira 1A, Mark Andrews numa 1B, e depois vem acho que o Kyle Pitts sozinho numa segunda prateleira, e depois Waller e Kittle na terceira. E até o ADP tá refletindo isso, né? Kelce, final do primeiro, Andrews, metade do segundo, e Pitts, início do terceiro. Você vê o Kittle ou o Waller saindo ali a partir do começo do quinto round só, em média. Então, acho que tô bem aí com a média de quem vem draftando. E sobre atualizações, acho, né, do J.K. Dobbins, as últimas notícias são um pouquinho mais otimistas, né? Teve aquela briga dele no Twitter com o Ian Rapoport, que basicamente tinha falado que ele não estaria pronto para a semana 1, mas já deixou de lado essa certeza absoluta. E o Gus Edwards, por outro lado, parece que vai demorar um pouquinho mais para voltar, ainda não está treinando, diferentemente do Dobbins. Então, tem a chance de a gente ver o Dobbins não 100% fisicamente, mas com um volume interessante nessas primeiras semanas, se ele realmente conseguir entrar em campo. E aí tem o Mike Davis como uma completa decepção no ano passado lá no Atlanta Falcons, depois de uma bela temporada no Carolina Panthers em 2020, mas nesse ataque terrestre que fez Devonta Freeman, já voltando de aposentadoria, Latavius Murray também, serem pelo menos decentes para o Fantasy, isso sem Lamar Jackson na maioria dos jogos, talvez o Mike Davis consiga ser um valorzinho aí, pelo menos nas primeiras semanas da NFL e do Fantasy, se o Dobbins não estiver 100% realmente. E de resto, eu sou time Rashad Bateman e não abro, gosto de draftar ele no round 5, né, 6 até, às vezes ele aparece, aí melhor aí no valor, mas eu acho realmente que ele tem teto de top 20, talvez até de top 15, porque se Marquise Brown, que é um cara que eu tô longe de gostar, passou das 1.000 jardas ano passado, eu não duvido nada que o Rashad Bateman consiga alcançar até mesmo quase 1.100, por mais que o ataque eu acho que também volte a correr mais com a bola do que a gente viu em 2021. Agora, para a gente encerrar a AFC Norte, vamos para o palpitão aqui, o nosso print da ESPN, para depois a galera nos conectar. Manda bala, Bretinho. Só para sobre isso aqui que você falou da notícia do J.K. Dobbins, né, que falou, teve isso mesmo, a treta no Twitter dele com o Rapoport, porque essa notícia é de hoje. O John Harbaugh, ele falou com um jornalista lá, um setorista dos Ravens, que ele não é certeza que ele vai jogar semana 1, e que o time simplesmente acredita que é muito cedo para colocar uma estimativa concreta no status do running back para a semana 1. Então, voltou o pessimismo, galera. Esquece aí.
E, enfim, é um cara que, considerando os wide receivers que saem na mesma faixa que ele ali, round 4, não draft J.K. Dobbins, basicamente, eu acho que é esse, porque é muita incerteza, é um cara que você sabe que não recebe passes, então, ele, por mais que ele seja um belo corredor, e mostrou isso na reta final da temporada de calouro dele, muitas preocupações, muitas dúvidas, melhor fugir e apostar em muitos recebedores top 20 que saem na mesma faixa que ele. Mas agora vamos fazer o palpitão, vou fazer diferente, vou abrir eu aqui, porque eu acho que será o caso emblemático de worst to first nessa temporada, Baltimore Ravens liderando a AFC Norte, muito por causa da defesa também, e dos jogadores-chave que vão voltar de lesão. Eu adoro o John Harbaugh como treinador também, e acho que o draft que eles fizeram, as movimentações de intertemporada, eles conseguiram ser competitivos com todos esses problemas de 2021, vão disputar cabeça a cabeça com os Bengals a divisão, mas eu acho que os Ravens vão direto para os playoffs, os Bengals vão via wild card para a pós-temporada na AFC, e aí os Steelers vão ficar em terceiro, porque a defesa continua muito boa e Mike Tomlin tem que ser respeitado. Eu acho que não vai ser dessa vez que a gente vai ver uma temporada negativa dele, mas aí pela qualidade da conferência, os Steelers vão ficar na boca do wild card, mas não vão conseguir classificar. E em último lugar, Cleveland Browns, ainda mais agora que a gente sabe que o Deshaun Watson só volta na semana 12. E toda a situação de bastidores da franquia não me anima nem um pouco. Então, para mim, os Browns vão ter campanha negativa e terminarão na lanterna. E você, Edu, qual que é o seu palpite aí para a AFC Norte? Eu tô contigo, só que eu acho que o Bengals tem potencial de roubar esse primeiro lugar dos Ravens. Esse ataque dos Bengals com a linha ofensiva melhor, eu acho que pode tornar o ataque melhor, o ataque, tipo assim, potencial de chegar até ser top 5, top 3, top 1 da liga. Então, mas eu tô mais ou menos nessa ideia aí. Ravens em primeiro, Bengals em segundo, classificando para os playoffs, Steelers em terceiro e Browns em último na divisão. E você, Bretinhas? Aliás, para mim, Ravens em primeiro também, tivemos uma unanimidade. Bengals em segundo. Eu acho que o time do Bengals atualmente é superestimado, porque é um time que no ano passado apareceu em uma temporada só, e no ano passado eles não foram tão bem na temporada regular, eles foram bem na pós-temporada, que eu acho que é um preditor menos confiável da temporada dos Bengals por vir. Então, Ravens primeiro, Cincinnati segundo, Browns terceiro, gente. Que isso, vocês estão confiantes demais nesses Steelers aí. Eu não confio, não. Eu acho que Mike Tomlin vai ter uma temporada negativa. Tem que respeitar o homem, ele é bom demais, Bretinhas. Ele é bom demais. E eu acho que Big Ben não vai fazer falta, pelo contrário. No momento em que sai a escalação do meu tricolor do Morumbi, e eu fico extasiado de saber que Thiago Couto não será titular, de André está de volta, então eu fico um pouquinho mais aliviado. Manda um abraço para Zé Ronaldo aí, que foi ver o Vascão dele. Boa sorte também para o Vascão, que merece subir para a Série A, hein, Zé? Torcendo agora, demais. É isso aí. Vamos para a NFC Norte. Começando pelo Detroit Lions, talvez o time mais simpático dessa temporada de 2022, está dando show no Hard Knocks e tem muito jogador interessante para o Fantasy, né, Edu? Você que vai dar o panorama geral para a gente. Será que o Edu travou? Estão aí? Estão ouvindo? Voltou. Bora, manda bala. Vocês viram aquele vídeo do Aiden Hudson cantando no Hard Knocks? Sim. Muito bom. Eu fiquei muito feliz com aquele vídeo, cara. Que vídeo engraçado. Muito bom. Vi sim. Lembrei agora. Billy Jean. E vocês viram aí? Vamos ver se tem um gamer aqui na live comigo ou assistindo. O Dan Campbell dando um discurso. O pessoal zoou que ele tava falando igualzinho o vilão do Red Dead Redemption 2, que é o Dutch. Alguém conhece esse jogo? Eu sei que jogo mas só que eu nunca joguei. Eu sei que jogo Não, cara, porque ele é todo... O vilão desse jogo, ele é todo, tipo assim, forçador de barra, falar de grupo, tocar no coração da galera. E aí tava lá o Dan Campbell falando, I love you guys, and I just need you to trust me. Aí tava engraçado demais. Nossa senhora. Dan Campbell é uma figura da NFL. Paizão. Ou você ama ou você odeia, mas acho que amar é mais fácil, né, Edu? Mas de qualquer forma, passa aí o panorama geral pra galera. Vamos lá. Jared Goff é aquilo de sempre. Eu acho que ele não sai de um backup para fantasy. Eu acredito nisso.
O DeAndre Swift, que é o running back titular, eu acho que ele tem o potencial esse ano para correr 1.000 jardas. Ele não conseguiu atingir, acho que mais 700 jardas até agora na NFL. Só que ele teve lesões durante os 2 anos que ele jogou. Então, se ele conseguir se manter saudável, eu acho que ele tem tudo para correr 1.000 jardas. Então, que aí pode aumentar o teto dele e tudo mais, pode ter um teto maior. O Amon-Ra, eu coloquei na pauta, eu tinha visto mais cedo que estava saindo como wide receiver 26, mas agora que eu olhei novamente, está saindo como 20, né? Se eu não me engano, aqui no ADP do Fantasy Pros. Eu acho que é um bom ADP para ele. Eu acho que ele tem. E tá no teto desse, na minha opinião. Acho que ele não passa disso. Talvez pode passar pro top 15, mas eu tenho minhas dúvidas. Temos a questão de Jameson Williams, que deve ficar de fora por alguns jogos, né? Algumas semanas ainda. Ele tá no Non-Football List, se eu não me engano. Não, como é que é a lista? Eu acho que o Pup List, né? Eu não sei como fala. Pup List. Physically unable to perform. Isso. Mas qual que é a outra? A lista é Non-football injury, eu acho. É isso, ele tá na Pup List, isso, exatamente. Ele tá no. Então, eu acho que ele deve ficar algumas semanas fora. Então, é o cara que, por exemplo, para redraft, eu acho difícil você conseguir draftar ele, você querer draftar ele, eu não gosto dele para redraft. Para Dynasty, já provavelmente já deve ter passado todos os rookie drafts, só que para Dynasty era um cara que eu gostava bastante. Eu acho ele muito, muito talentoso, então é um cara que eu draftei bastante, inclusive. O DJ Chark foi a contratação dos Lions na free agency. Eu acho que é um cara que não pode considerar como sleeper. Eu não gosto do DJ Chark. Acho que mesmo ele sendo o wide receiver 2 com a ausência do Jameson Williams nesse começo de temporada, eu acho que ele não vai ser um cara importante nesse ataque. E temos acho que eu considero polêmico é TJ Hawkinson, porque ele é um cara que eu evito qualquer draft nesse momento. Para mim ele tá atrás até do Zach Ertz no meu ranking, atrás das Gold, atrás do Zach Ertz, que é o cara que a temporada passada dele acabou com a gente, né? A gente ficou muito chateado com o que ele mostrou pra gente na temporada passada. Me quebrou também, viu, o Rock em algumas ligazinhas aí. E, enfim, só passando no chat porque Léo está falando para eu tomar cuidado com o Pedrinho. Estou bem ciente da qualidade desse atacante do América Mineiro. Mas voltando para os Lions, eu quero saber aí do Bretas, por que Amon-Ra St. Brown é tudo isso mesmo? Irá liderar esse time em recepções, por mais que ainda tenha céticos por aí que acreditem em TJ Hawkinson e o próprio DeAndre Swift. E aí também já vou te emendar para você acrescentar o que você quiser sobre os Lions. A seguinte pergunta, Bretas: você se preocupa com a utilização do Swift e o preço dele ali de running back 10 na média, por causa dessa mudança de coordenação ofensiva que fez o Amon-Ra explodir na reta final de 2021, mas diminuiu os targets e recepções do DeAndre Swift? Sim. Ótima pergunta isso aí, que você me lembrou de falar sobre isso, né? Os Lions, eles mudaram o chamador de jogadas no meio do ano, lá para a semana 10. Saiu o Anthony Lynn, se eu não me engano, ou o Anthony Lynn é o atual. Saiu o Anthony Lynn, isso, e aí quem começou a chamar jogadas foi o técnico de tight end junto com o Dan Campbell. E aí o que aconteceu foi que o ataque mudou radicalmente. O Amon-Ra começou a aparecer, a jogar como titular, 100% titular, e começou a pegar muito passe. Ao mesmo tempo, o Swift, que também estava lesionado, começou a pegar muito menos passe. Muito menos. Pode ser porque ele estava lesionado. Para o Swift, eu acho que não dá para a gente tirar uma grande conclusão, porque ele estava lesionado. A queda de produção dele não foi só, eu acho, por causa da mudança do chamador de jogada. Mas o crescimento do Amon-Ra, sem dúvida, foi. Aí, nos últimos 6 jogos da temporada, o Amon-Ra teve média de 19 pontos por jogo. 19 pontos por jogo é uma média que, se o Justin Jefferson tiver, você vai falar: eba, acertei a escolha do Justin Jefferson. O Amon-Ra St. Brown teve essa média, que está sendo draftado como wide receiver 25, por aí, em média, entre os dois ADPs que o Edu falou. Então, eu estou investindo muito nele também. E ele é usado, né, só no slot, e ele é usado num esquema muito específico ali, onde ele só enfrenta a marcação por zona. Isso quem falou foi o Matt Harmon. E aí ele é muito bom para bater zona. Na real, esse é o mesmo esquema, o mesmo estilo de wide receiver que
que o Los Angeles Rams usa no Cooper Kupp, né? Um cara que só bate zona, só enfrenta zona, e por isso é muito mais fácil, né? Pegar passes e tal e produzir após a recepção. Tanto Cooper Kupp e Amon-Ra são excelentes após a recepção. E para somar tudo isso, né, o Jared Goff já falou que o Amon-Ra é o cara, a comissão técnica falou que o Amon-Ra é o cara, os setoristas do Lions falaram que o Amon-Ra é o cara. Então, assim, o Amon-Ra é o cara. Então eu tô draftando ele demais. Se eu tivesse que definir uns 5 my guys para esse ano, né, os caras assim que eu tô draftando muito mesmo, o Amon-Ra é um dos 5. Boa, Bretinhas. Estou totalmente no trem de hype de Amon-Ra junto com você e com o Matt Harmon, que chamou ele exatamente de Cooper Kupp versão Bud Light. Então, acho que é todo esse teto que ele demonstrou na retinha final do ano passado, por mais que a gente não espere que ele seja o wide receiver 2 geral na temporada, por causa também da volta do Swift e do Hockenson, eu acho que ele tem um teto maior que top 20, que o Edu falou. Você acha que é top 15 ou talvez até o wide receiver 1 o Amon-Ra pode terminar esse ano, Bretas? Eu acho que o Amon-Ra tem teto de wide receiver 1. Por isso que eu tô gostando tanto dele, assim. Eu acho que... Cara, a gente viu o que o Cooper Kupp fez, né? Só que o Cooper Kupp fez 420 pontos. A gente tá querendo aí que o Amon-Ra faça 250. Então eu acho que dá para fazer. O Jameson Williams, eu acho que esse ano ele não vai render. É um cara que eu não draftaria nunca. Eu acho que ele vai demorar para voltar de lesão. E quando ele voltar, um rookie voltando de ACL, não fez training camp, eu acho que ele vai produzir nada. Eu acho que ele vai ser usado como o pessoal fala de decoy, né? E vai virar um baita valor em Ligas Dynasty a partir da semana 5, 6 ali, eu acho. E a galera vai perder a paciência. Não. Eu acho que eu tô bem alto. Mesmo em Dynasty, você não gosta do longo prazo do Jameson? Não gosto, cara. Não gosto do Jameson. Mas eu acho que ele vai ser usado nessa temporada mais como decoy, né? Que o pessoal fala. Coloca ele em campo para correr rota longa e não passar para ele. Só atrair a defesa e abrir a rota curta para Amon-Ra. E o DJ Chark é um cara que eu não confio. TJ Hockenson é um cara que eu não gosto muito. Então eu acho que tem chance do Amon-Ra ter muitos targets e pontuar demais. Uma coisa que eu acho muito interessante também, que eu esqueci de falar, é que desde que o Amon-Ra virou titular, o Lions jogou 7 jogos. Eles ficaram 3-4 nesse período. Nos outros 10 jogos que o Amon-Ra não foi titular, eles ficaram 1-9. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a comissão técnica vai ficar atenta. Eles também marcaram mais pontos no ataque nesses 7 jogos. Então, assim, eu acho que a comissão técnica tem esse sinal óbvio, né? Quando a gente começou a Amon-Ra a usar ele como sendo the guy do ataque, a gente ganhou mais jogos e o ataque foi melhor. Então a gente vai voltar para o ataque antigo? Pô, burrice, né? Então isso é interessante também. Boa, Bretas. Aí só para encerrar os Lions, nesse panorama aí da coordenação ofensiva nova também, Edu, eu quero saber a sua opinião sobre o Swift, se você acha que ele está mais para a prateleira de jogadores que a gente já comentou, o Dalvin Cook e o Joe Mixon, porque ele geralmente sai logo depois desses dois entre running backs, ou ele está mais para uma prateleira de segundo round ali, formada por Javonte Williams, Saquon Barkley, Alvin Kamara, Aaron Jones. Você acha que ele está mais para qual desses times aí? Para mim ele está na prateleira 1. Acho que o potencial dele de até recebendo passes traduz no Tier 1 para ele. Acho que é isso. Boa, Eu tô um pouquinho preocupado com essa utilização aí, mas acho que o talento dele é um jogador incrível, mesmo como talentoso. Corredor. A linha ofensiva é boa também. E se os Lions conseguirem ganhar alguns joguinhos a mais esse ano, acho que pelo chão ele pode, quem sabe, compensar, entre aspas, essa diminuição aí no número de alvos e recepções, se ela realmente se confirmar, né? Porque ele também é um excelente recebedor. Então, temos que respeitar Swift, the best forever, o queridinho de Fernando Timbó, o maior jogador de fantasy futebol do Brasil. Agora, chegou a minha vez de falar sobre a desgraça chamada Chicago Bears, que para o fantasy também oferece muito pouco, né? Porque a nova comissão técnica e o novo front office, por mais que sejam
belas adições no médio e longo prazo, né? Um sopro de esperança aí com cabeças pensantes mais novas, mais jovens. Nesse primeiro draft, abandonou o Justin Fields e quis investir só em defesa, até porque não tinha muito capital, não tinha uma escolha de primeira rodada, né? Até pela troca que fez para subir pelo Justin Fields. Só que agora abandonou ele basicamente só com Darnell Mooney e Cole Kmet como armas minimamente relevantes no jogo aéreo. Então, esses dois jogadores eu gosto bastante por isso, pela oportunidade que tem, a fraquíssima concorrência e o volume que vão ter em consequência disso. Acho que são dois jogadores que oferecem um piso interessante na posição de wide receiver e tight end. O Darnell Mooney ali encerrando os wide receivers 2, abrindo os wide receivers 3 na faixa de 25 a 30. É um cara bastante seguro para você ter como wide receiver 2 mesmo, se você começou seu draft com muitos running backs ou flex. Wide receiver 3 em ligas que escalam 3 jogadores da posição, acho que um cara bem legal. Tem algum teto também, se a gente conseguir ver uma melhora do ataque como um todo, por mais que eu acho muito difícil, porque a linha ofensiva é horrível, o Fields não vai ter muito tempo assim no pocket, que é uma coisa que ele precisa, porque é um cara que, queira ou não, por mais que eu goste muito do talento, segura a bola mais do que o recomendável, ainda mais sendo jovem ainda, um segundo anista, e talvez a gente veja uma chance de um encerramento de carreira, não vou ser tão duro assim com o Fields, mas se ele, abandonado desse jeito, não conseguir melhorar os números dele da temporada de calouro e com uma projeção de escolha alta que os Bears vão ter para o próximo draft, talvez a gente veja o Fields não continuando como titular aí, essa nova comissão técnica front office querendo apostar numa classe de quarterbacks bem interessante em 23, mas isso é um papo mais para Dynasty, pensando só em redraft. Acho que o Fields ainda pode ser um sleeper porque corre com a bola, né? Então a gente tem que respeitar esse Konami Code. Não vejo muito teto em termos de número de touchdowns por essa má qualidade do ataque, mas quem sabe ele consiga fazer uns 80% do que o Jalen Hurts fez em 2021 e aí se torne aí um quarterback 1 baixo, pelo menos para o Fantasy, por mais que eu prefira apostar, por exemplo, no Trevor Lawrence do que no Justin Fields, porque eu vejo uma coordenação ofensiva, né, a mudança agora para o Doug Peterson com um upside melhor para o Lawrence, mas é um cara que eu acho que também vale a aposta ali no round 13, round 14, como seu QB2, de repente você pegou um cara mais seguro, um Matthew Stafford no round 9, round 10, aí você pega um Fields ou Lawrence no 13 ou 14, é uma aposta que eu gosto de fazer. E aí no backfield, fica a dúvida se a gente vai ver o David Montgomery perdendo esse status de bell cow agora com essa nova comissão técnica, e depois do Khalil Herbert, que é um cara que não tem um capital de draft tão alto assim, acho que foi escolha de 6ª rodada em 2021, mas que nas oportunidades que teve por causa de lesão do Montgomery no ano passado, entregou bem, teve números até superiores ao Montgomery em termos de jardas por carregada, por exemplo. Então tem a chance aí da gente ver o Herbert um pouquinho mais envolvido em uma divisão talvez de 60-40, 65-35 para o Montgomery, mas particularmente eu acho que, pelo menos no começo, eles vão continuar utilizando o Montgomery quase como um bell cow, inclusive em situações de passe, porque por mais que eu concorde com a indústria do fantasy em geral, basicamente, que não vê tanto teto assim, tanto talento assim no Montgomery, ele é um cara bastante equilibrado nos atributos e para a galera da NFL, a indústria da NFL, ele tem bem mais moral do que com a indústria do fantasy. Ele, inclusive, faz parte do top 100 do NFL.com, que está sendo divulgado pouco a pouco aí nos últimos dias. Eu até me surpreendi por causa disso, né? É uma votação dos próprios jogadores, então é um cara que tem moral na comunidade. Então isso é um sinal que eu acho positivo, e é um cara de piso também, por causa desse volume, né? Não vai marcar muito touchdown, mas eu acho que também pela capacidade de receber passes pode ser um running back 2 bem confiável para 2022, por mais que eu goste também do Herbert, pelo menos como handcuff, já demonstrou que entrega bem quando é o titular, mas se eu tivesse que apostar, eu acho que o Montgomery vai continuar dominando aí os snaps e as oportunidades nesse backfield. E aí, acho que é isso, né? Não tem mais ninguém. A gente pode tentar um palpite para o wide receiver 2 desse time, mas acho que quem quer que seja vai ser irrelevante em ligas redraft, pelo menos. Velus Jones foi draftado totalmente
sem justificativas no round 3, né, de 2022, se não me engano, mais alto do que muitos esperavam. É um cara que já chega na NFL com 25 anos, aí a gente dá o apelido de Velhos Jones, um idoso, não vejo muito teto nele. Aí tem o equânimo Sam Brown, que já passou pelos Packers, nunca demonstrou nada, mas tem algum buzz de training camp, Byron Pringle, ex-Kansas City Chiefs, mas esquece qualquer um desses nomes. Nesse ataque é Munich, Matt, Montgomery e o Fields aí como uma aposta de QB2, principalmente, que pode, quem sabe, pela capacidade de produzir com as pernas, aparecer no top 15 da posição. Vocês acham que é por aí? Querem acrescentar mais alguma coisinha? Edu e depois o Bretas, por favor. Não, eu tô contigo. Quer falar primeiro, Bretas? Não, pode ir. Não, eu tô contigo também. Eu acho que eu gosto muito do nome do Kemet pra você não draftar Tyrande early, como. Não, falando mal não. Tô falando normal. Eu gosto do Kemet pra você não draftar Tyrande early. Eu acho que é uma estratégia que às vezes eu utilizo. Eu gosto de utilizar. Não, eu tô contigo nessa. Eu acho que quem vai vencer essa disputa de wide receiver 2, sei lá por quê, mas eu colocaria o Pringle pelo cara que tem muita velocidade, só que todo mundo é muito ruim ali, então eu acho que o Pringle pela velocidade talvez ele vença. Eu acho que é isso, eu acho que eu também queria falar rapidinho do Montgomery, eu acho que é o ano para ele se provar, né, porque, se eu não me engano, é o último ano de contrato de calor dele. Sim. Então, eu acho que é o ano para ele se provar, só que é aquela coisa, eu acho muito difícil você pagar um running back, ainda mais um running back que não é um top, como, por exemplo, pagaram, sei lá, o Alvin Kamara, uma coisa do tipo assim. Eu acho que o Montgomery não tem as ferramentas e não demonstrou dentro de jogo ser um running back top, tanto o Herbert até ultrapassando ele em números. Então, eu vou ficar acho que é por isso mesmo que eu vou ficar. Boa. Eu sei que o Bretas não gosta do Montgomery, vê ele como talvez o principal representante da running back dead zone. Eu quero que ele fale sobre isso. E aí responde o Leandro também no processo, que está falando que ele sempre produz muito nas partes fracas do calendário dos Bears. Você acha que é um fator aí a se considerar os adversários na hora de escalar o Montgomery? E antes de você responder, Bretas, mandar um salve para o nosso querido Sérgio, que chegou aí no chat falando que Swift the best forever, intimou o Edu a não falar mal do Kemet, ele não fez isso, e deu um salve para o Velhos Jones também. Então, responde o Leandro aí, fala um pouquinho sobre o Montgomery e o que mais você quiser sobre os Bears, Bretas. Cara, a questão do Montgomery é que eu acho que ele vem com muito risco, né? O Bears, ele tem uma comissão técnica nova, técnico novo e GM novo. O Montgomery não é super talentoso, fiquei até satisfeito, fiquei até surpreso com essa informação do André e do Top 100, não esperava mesmo. E, assim, o contrato do Montgomery acaba esse ano, o Bears não vai renovar, então eu acho que ele tem todos os motivos do mundo para testar o talentoso Khalil Herbert na posição, para ver se eles vão manter o Khalil Herbert ano que vem como running back 1 a preço de banana, né, porque ele foi draftado no round 7. Então, assim, o Montgomery, eu acho que ele é muito boom or bust, porque existe um cenário da semana 8 em diante, o Montgomery é o running back 2 do Bears, que é o pior ataque da liga. É um cara dropável, praticamente. Então, eu acho que a chance dele de ser um bust colossal é muito alta. Só que eu acho que se o Montgomery terminar como bell cow no Bears, que é o que a maioria das pessoas estão projetando, é infalível. O cara, se ele for bell cow em qualquer time, ele pontua bem. Então, assim, eu não tô draftando o Montgomery por causa do risco. Mas eu acho que tem chance de eu estar errado com essa aposta no final do ano. Eu acho que o cenário mais provável é que o Montgomery termine o ano como bell cow e tenha um bom ano. Só que para mim tem 1/3 de chance dele ser um bust colossal, e por causa desse bust você não vai ganhar sua liga. Então eu prefiro draftar outros running backs nessa faixa, ou wide receivers principalmente, que não tem essa chance de ser um bust colossal. Gosto muito do Darnell Mooney também. Eu acho que o Mooney é um dos caras mais seguros do draft inteiro. Eu acho que tem um quê nele de Brandon Cooks ali, embora ele seja muito novo e o Brandon Cooks muito velho. Brandon Porque Cooks assim, Jr. não tem mais ninguém para receber passe. Então eu acho que o piso do Mooney é incrivelmente seguro. Ainda que o Mooney não seja um jogador fantástico, a competição dele é zero. A principal competição dele por targets é o Cole Kmet, que está muito pouco provado na liga ainda.
Então, eu acho que por causa dessa falta de competição gigante, eu gosto muito do Kmet e eu gosto muito do Mooney também. São dois caras que eu tô mirando na liga. E, por enquanto, nenhum dos dois é reconhecidamente assim, um ótimo jogador, né? Vai que algum dos dois tem um breakout. Os dois estão entrando no ano 3, né, NFL. Pode ser que um dos dois tenha um breakout. Então, eu acho o piso muito seguro e o teto existe demais, caso um deles se mostre um excelente jogador. Gosto dos dois. Boa, para ficar de olho mesmo. E aí o Sergião mandando a bold de que o Herbert vai terminar com mais pontos que o Montgomery na temporada. Vamos ver. Lembrando que o Montgomery também, em snaps por jogo, só perdeu para o Najee Harris em 2021. Então, a ver se essa mudança de comissão técnica vai ter efeito aí nesse backfield. Agora, bora falar do Green Bay Packers, que é um time com uma mudança muito significativa para 2022, né? Perdeu o seu alfa e vai ter o panorama geral a cargo de Caio Bretas. Fala o que a gente precisa saber para o Fantasy 2022 sobre o Green Bay Packers, Bretinhas. Cara, a primeira coisa sobre o Green Bay Packers, né, é a questão da saída do Davante Adams. Isso daí eu acho que muda muito o ataque, abre um caminhão de targets aí que a gente não sabe exatamente quem que vai receber. Obviamente não vai ser um jogador só, vai ser uma distribuição aí entre vários, só que a gente não sabe exatamente como que essa distribuição vai ser. E também abre a questão do Aaron Rodgers. Será que ele vai conseguir manter o nível sem o Davante Adams e ser um quarterback 1? É um cara que eu tô evitando. Eu tô abaixo no consenso, ele é meu QB 12 ou 13 no momento, se eu não me engano. É um cara que eu não me vejo draftando muito. Gosto mais do Matt Stafford, gosto mais do Trey Lance do que ele. E aí o resto, cara, eu acho que a grande questão do Packers é se olhar esse time e falar quem que vai crescer como o grande recebedor de passes nesse time. Você pode falar que é o Aaron Jones e por isso amar o Aaron Jones. Você pode falar que é o Allen Lazard. Você pode falar que é o Christian Watson. Você pode falar que é o Romeo Doubs. Ou que é o Robert Tonyan, repetindo a temporada dele de 2 anos atrás, quando ele pegou 11 touchdowns e terminou o ano como tight end 5. Então, assim, cada um tem um caso para se construir de ser essa principal arma do time pegando passes. Então, assim, dê o seu melhor palpite e draft com base nisso. Mas o que é a minha análise? Eu acho que o Aaron Jones vai ter um papel muito importante pegando passes. É um cara aí que eu tô aberto a draftar no round 2, meio fim do round 2. O A.J. Dillon é um cara que eu tô evitando um pouquinho. Eu acho que ele vai ser o running back 2 mesmo, porque o Aaron Jones é um ótimo running back. Eu acho ele muito parecido com o Alvin Kamara. Um Kamara versão um pouco pior. E dois caras que eu vou mirar muito em redraft são o Allen Lazard e o Robert Tonyan. Os dois, eles são muito boom or bust. Só que eu acho que nesse caso, eles estão muito baratos. Então, não é igual o David Montgomery. Se você errar a pick com o David Montgomery, você se ferrou no round 4. O Lazard está sendo draftado mais ou menos no round 9, 10. Então, eu acho que é um cara que já vale a pena apostar. O Aaron Jones, ele deu... Isso foi um tweet do Curtis Patrick, do Rotoviz, esses dias, e foi bem legal. Ele anotou todas as declarações que o Aaron Rodgers deu sobre o Allen Lazard nessa temporada. E são um monte desse sentido assim. Eu acho que o Lazard está preparado para ser o wide receiver 1 e isso não está me preocupando nem um pouco. Não, o Lazard ele vai ser o wide receiver 1 desse ano e vai suprir bem a carência do Davante Adams. E brinco, é muito difícil, né? Antes o meu wide receiver 1 era um futuro Hall of Famer e agora é um futuro Hall of Famer também. Brincando, né? Mas... Enquanto isso, desceu a lenha nos jovens, né? Cara, tipo assim, ele deu papo de umas 6 declarações citando com todas as letras que o Allen Lazard é o number 1 receiver. 6. Então, assim, cara, ser o wide receiver 1 do Aaron Rodgers vale ouro. E, historicamente, todos os wide receivers que cumpriram esse papel se deram bem. Jordan Nelson, Randall Cobb, Davante Adams, até o Greg Jennings, antes do Jordan Nelson. Então, assim, e vários desses caras demoraram a ter um breakout. O Davante Adams teve um verdadeiro breakout de seu wide receiver no ano 4. O Jordan Nelson foi no ano 6. Então, assim, eu gosto de apostar no Lazard. O potencial dele de bust é óbvio. Pode ser que ele simplesmente seja um wide receiver ruim. Mas, assim, se ele for boom, eu acho que ele tem chance de ser league winner. É um cara que eu tô investindo. E o Tonyan, porque ele pega muitos touchdowns e o Aaron Rodgers vai passar para muitos touchdowns. Ele teve 11 touchdowns em 2020.
Então tem chance dele ter muitos esse ano de novo e acabar pontuando bem. Tô mirando nos dois. Queria falar também sobre os dois rookies wide receivers. Christian Watson e o Romeo Doubs. Dubs, não sei como é que fala o nome dele, Dobbs. Eu já vi as 3 pronúncias. E sobre o Christian Watson, né, eu sei que ele é um grande queridinho do André, embora eu tenha sentido que tá baixando um pouco esse amor dele aí. Culpa da diva que veste a 12, né? Mas tudo bem. Pois é, cara, o Christian Watson caiu demais no startup de draft que a gente está fazendo agora. E eu tô achando que o André ia pegar ele lá no round 9, não pegou no 9, não pegou no 10, não pegou no 11, não pegou no 12. Eu tô, que isso, André? Cadê o velho André que eu conheci? É que nessa startup eu fui pro all-in também, mudei a estratégia, mas enfim. Então, mas o Christian Watson é um cara, eu acho que ele é o calor rookie que eu menos gosto para Dynasty e para Redraft. E o Romeo Doubs fica um nome interessante, eu acho, como sleeper. Eu acho que o Aaron Rodgers elogiou muito ele. O Aaron Rodgers não é de elogiar jogadores. Por outro lado, a faixa de preço dele tá caríssima, tanto em Redraft quanto em Dynasty. Então, eu prefiro apostar em outros jogadores nessa faixa. É mais ou menos a mesma questão do George Pickens. Boa, Bretas. O Rodgers, né, para complementar essas várias declarações que o Bretas mencionou e que traçam um panorama bem legal aí sobre esses recebedores, depois dele ter elogiado bastante o Dobbs, que é o mais hypado aí dos training camps, lembrando que o Christian Watson só voltou a treinar agora porque estava lesionado, o que pode ser também prejudicial para ele, principalmente em redraft. Os Packers tiveram uma joint practice, né, que é basicamente um jogo treino com outra equipe, agora não vou lembrar qual time que era, e ele falou que o melhor passe que ele lançou, de mais de 20 jardas, foi para o Dobbs, e aí ele dropou, e aí o Rodgers ficou bravinho, daquele jeito que a gente está acostumado, né? O tanto de talento que esse homem tem, o quanto ele joga, ele também é chato pra caramba, viu? Falando com todas as letras. Aí desceu a lenha, que cara nossa, chato. muito mala. Desceu a lenha em todos os jovens, falou, não, desse jeito não tem condições, não sei o quê, então fica essa montanha-russa de hype aí. E eu estou muito curioso para ver qual vai ser o desempenho e as declarações do Rodgers sobre o Watson, agora que estou torcendo para ele ganhar um tempo de treinos aí, melhorar fisicamente, ter esse entrosamento aí, quem sabe, porque diferente do meu amigo Bretas, é um cara que eu acho que tem talento, tem capacidade, porque atleticamente é um absurdo o que ele testou no Combine. Reconheço que ele vem de uma faculdade de segunda divisão, entre aspas, né? Então não está acostumado a jogar contra talentos de nível da NFL, mas eu acho que essa capacidade atlética dele pode torná-lo como algo parecido, uma versão genérica do DK Metcalf, por exemplo, sendo bastante otimista. Só que para isso ele precisa de tempo e de confiança do seu quarterback. E aí por isso que eu tô vendo o Watson cair, principalmente em redraft para mim, porque eu não vejo o Rodgers tendo essa paciência a essa altura da carreira e com essas declarações. Então tá baixando bastante o Watson nos meus rankings redraft e Dynasty, consequentemente, porque eu fico na dúvida se mesmo no ano 2 do Watson, se o Rodgers ficar, que eu também tenho dúvidas, ele vai ter tempo de mesmo no ano 2 ter esse entrosamento. Mas de qualquer forma, eu quero saber aí qual que é a opinião do Edu sobre os Packers, essa questão dos recebedores. O Lazard, né? Eu acho que eu vou ser obrigado a subir ele nos rankings por causa de todo esse panorama, por mais que eu não veja muito talento no jogador em si, mas ser o principal recebedor do Aaron Rodgers para o Fantasy, a gente tem que respeitar por default, seja qual for o talento desse jogador. E também o backfield, né? Eu ainda estou abaixo do consenso no Aaron Jones, porque eu acho que a gente vai ver um split maior do que viu nos últimos anos com o A.J. Dillon, mas tem que reconhecer também que o teto dele, em termos de recepções, é muito alto, né, Edu? Então, em qual trem aí de hype você tá em todos esses jogadores dos Packers? Acho que agora foi, né? Uhum. Eu tô mais pro hype do Aaron Jones dominando esse backfield. Eu acho que ele vai ser o maior recebedor dos Packers na temporada. Mas eu acho interessante falar uma coisa do Romeo Doubs. Ele é um cara que se destacou muito no college. Ele jogava em Nevada, se eu não me engano. É um cara que se destacou muito no college em receber passes longos, né? E eu acredito que o Aaron Rodgers é um cara que é um dos quarterbacks mais precisos passando em longa distância. Então, talvez isso pode ser um
um fator que potencializa o Dobbs nesse ataque dos Packers. Então é um cara que eu gosto também para esse ataque, mas eu também vou ter que me render ao Lazar sendo o wide receiver número 1, pelo menos nesse começo. Falar que eu gostei muito da análise do Bretas falando do Tony e do Lazar. Eu acho que o valor do Tony tá muito barato mesmo, parando para pensar assim, para um cara que já teve 11 touchdowns numa temporada, então acho que é isso mesmo. Eu só me preocupo um pouquinho com a saúde do Tony, em que capacidade ele vai É. voltar, mas se voltar bem, acho que vai ser a principal arma de red zone do Rodgers, com alguma distância para o segundo colocado, e a gente já viu ele tendo uma temporada absurda em número de touchdowns, você colocou ele no top 7, pelo menos, talvez até top 5 da posição, quem sabe isso se repita, né? E pelo preço atual dele, lá para baixo de ADP, vale a aposta com certeza. E aí no chat, nossos grandes colegas Júnior e Serjão estão mais no time Dobbs do que no time Watson. O Serjão falando que a gente não pode esquecer do Sammy Watkins, falando que o Watson é muito cru, e o Romeo Dobbs fez um baita jogo de pré-temporada contra os Niners, só que aí jogou sem o Aaron Rodgers, né? Então talvez isso seja um fator, não sei o quanto ele ficou bravo aí com esse drop na joint brackets que o Júnior tá lembrando. E aí o Sammy Watkins, vocês acham que vale alguma coisa aí de aposta? Talvez seja o wide receiver 2 do time, mas tem questões de saúde e já deixou a gente na mão tanto assim no Fantasy. Eu tô passando longe. Alguém quer apostar no Watkins? Não. Tô fora. Não, né? Beleza. Ô André, só rapidinho, o Tony foi top 3 em 2020. Olha só. Foi realmente absurda essa temporada em termos de touchdowns do Robert Tonyan. Agora vamos fechar aí o oitavo time da live de hoje com o Minnesota Vikings. A gente já falou bastante do Dalvin Cook, mas eu quero que o Edu dê o panorama geral e aprofunde esse assunto. E tem outros jogadores muito importantes para o Fantasy. Acho que é um time que concentra bastante a sua produção estatística e, consequentemente, dá uma boa ideia do que esperar para eles para o Fantasy Football, e contém, claro, Justin Jefferson, que é o meu jogador preferido para essa temporada, quem mais eu quero draftar no Round 1 em 2022. Não sei se você concorda comigo, e faz o panorama aí para a gente dos Vikings, Edu, por favor. Vamos lá. Para mim, o Kirk Cousins é um dos quarterbacks que tem mais piso estabelecido nessa temporada. Eu gosto bastante do Cousins, ele sai mais ou menos como QB 14, 13, se eu não me engano. Eu gosto muito, estava até fazendo a pauta, pensando e tudo mais, eu gosto muito de uma aposta de fazer o Kirk, que é um cara que tem muito piso, com pegar um quarterback que tem muito teto, por exemplo, sei lá, um Josh Fields, uma coisa assim, que aí você combina essa questão do piso com uma aposta maior assim. No Dalvin Cook, é um running back que eu gosto muito, deve sair mais ou menos pro final de primeira rodada. O problema dele, maior parte das vezes, são as lesões. Só que ele tem um teto muito alto quando ele tá saudável. Ele correu, o problema dele no passado, que eu vendo as estatísticas, mas ele correu apenas 6 touchdowns. Nas temporadas anteriores ele tinha corrido 16 e 11, se eu não me engano. Então é uma diferença brutal em pontuação, né, pro Dalvin Cook. Acho que se ele correr mais touchdowns nessa temporada, ele pode ter o potencial de atingir até um top 3. O Justin Jefferson é um cara que sai mais ou menos também no meio para o final de primeira rodada. Eu tô acima dele, eu prefiro draftar ele do que, por exemplo, draftar running backs tipo Nick Chubb, Alvin Kamara, talvez até um Joe Mixon, DeAndre Swift. Eu prefiro draftar um Justin Jefferson. O Adam Thielen é o cara que eu vejo que falta teto nele. Eu acho que ele deve chegar mais ou menos igual foi ano passado, entre 32 e 28, entre os wide receivers ali. E tem o Irv Smith Jr., que é um cara que ele é um breakout potencial, eu acho. É o cara que praticamente tá ninguém lembrando dele, pela lesão que ele teve ano passado, ficou o ano inteiro sem jogar. Eu acho que ele é um bom nome para sleeper também. Com certeza, Irv Smith retomando aí seu lugar. Ano passado o Conklin foi bastante utilizável, pelo menos para o Fantasy nessa posição, e o Irv Smith tem, em tese, mais talento. Também gosto dele como sleeper ali na faixa de estar em 15 até 20. Agora, eu quero passar para o Bretas aí, o que ele quiser acrescentar sobre os Vikings, talvez dar seu panorama sobre o Jefferson. Quais running backs você pegaria antes dele no primeiro round? Eu acho que são pouquíssimos. E também responde o Leandro aí, uma pergunta bem legal, que eu mesmo sempre fico em dúvida, de 2 quarterbacks
bastante similares, com muitas armas interessantes, mudança de coordenador ofensivo e ou treinador, e eu acho que com mais upside do que muitos pensam, talvez um bom piso também, que são o Kirk Cousins e o Derek Carr. Quem você acha que tem mais teto ali na faixa de quarterback 13 a 15, Bretas? Primeiro, respondendo essa pergunta aí do Leandro Festa, é uma coisa que eu acho muito interessante, porque no primeiro ranking que eu fiz nessa temporada, que foi lá para junho, eu coloquei o Derek Carr na frente. Só que aí depois, cara, estudando um pouquinho mais, eu vi umas coisas que mudaram a minha opinião, assim, demais. Hoje em dia, eu acho que eu faria uma aposta tranquilamente que o Kirk Cousins vai pontuar mais do que o Carr nesse ano. E a coisa que me fez mudar foi abrir as pontuações deles de anos anteriores. Eu acho que nos últimos 4 anos, ou 5, o Kirk Cousins fez 290 pontos ou mais em 4 deles, em 80%. Então o Cousins sempre faz 290 pontos. Da única vez que ele não fez 290, ele fez 270. O Derek Carr, ele é o contrário. Nas últimas 5 temporadas, ele fez 270 uma vez. Então, assim, a melhor temporada do Carr nos últimos 5 anos é basicamente a pior do Cousins nos últimos 5 anos. Então, é uma aposta difícil de você fazer. O cara, ele tem que ser muito melhor do que ele jamais foi e o Cousins ser pior do que ele sempre foi. Então, eu acho difícil fazer essa aposta. E outra coisa que me preocupa muito também com o Derek Carr, as armas são lindas, né? Só que a linha ofensiva é fraquíssima. Eles têm o Colton Miller de left tackle e depois são 4 jogadores ruins no resto da linha ofensiva. Isso me preocupa muito. E sobre o Vikings, analisando de modo geral, Dalvin Cook é um cara que eu estou evitando, ele é meu running back 6, então é um cara que eu não vou acabar tendo. E o Justin Jefferson é um cara que eu gosto muito. O Justin Jefferson é meu jogador 4 overall, atrás de Christian McCaffrey, Jonathan Taylor e Austin Eckler. Então eu tô saindo com muito Justin Jefferson na minha liga. Adam Thielen, médio com ele, e o Irv Smith também médio com ele. São caras ali que eu não me oponho a draftar, mas eu não tenho opinião forte nem para sim, nem para não. E o KJ Osborne, vocês acham que a gente pode ver ele flertando com top 50, top 60, sendo mais ou menos como um Tyler Boyd com mais upside esse ano? Com uma mudança de esquema que muitos esperam que passe a usar bem mais 3 wide receivers ao mesmo tempo em campo. Eu não gosto. Eu não draftaria o KJ Osborne, não. Mas na verdade também é mais uma questão até filosófica, eu acho. Eu não costumo draftar wide receivers nessa faixa do draft. Quase nenhum. É raríssimo eu draftar um wide receiver. Zona dos handcuffs, né? É raríssimo eu draftar um wide receiver a partir do wide receiver 55. Só se for um cara que eu vejo um upside gigantesco, sei lá, um Rondale Moore. Que aí lá na semana 2, por exemplo, você vai saber se o Rondale Moore foi breakout ou se ele está sendo usado da mesma forma ainda. Aí você dropa ele, não perdeu nada. Mas um cara igual o KJ Osborne, não, eu não drafto ele filosoficamente falando, só em best ball mesmo que eu topo. Boa, mas acho que é um cara que é basicamente um handcuff de wide receiver, né? A gente viu ele substituindo o Thielen ano passado e rendeu alguns joguinhos interessantes, mas ficar Você dependendo... gosta, né, do Osborne? Eu gosto um pouquinho acima da média, talvez. E também, se a gente esperar que a idade finalmente chegue para o Thielen, mas eu acho que pelas características dele, de ser mais uma arma de red zone, ele não precisa de tanta explosão física e tanto assim de juventude, consequentemente, e ele vai acabar continuar a desafiar a matemática e marcando uma proporção de touchdowns absurda, e espero que isso se confirme de novo esse ano, porque na nossa estratégia all-in da Copa do Mundo Dynasty do Day Score, a gente investiu uma segunda rodada de 23 nele para fortalecer aí o nosso grupo de recebedores e partir em busca do bicampeonato. E de resto, né, acho que eu concordo com vocês, eu já tive o Carr na frente do Cousins, mas agora eu tenho o Cousins à frente do Carr. Ele já foi, se a gente lembrar, de 2015 a 2017 lá no Washington, top 10 da posição, e nos últimos anos foi top 11, tanto em 21 quanto em 20. Então, se a gente projetar que esse piso continua e a nova comissão técnica que vem da árvore do Sean McVay tem um teto maior, a gente pode apostar aí no Cousins como um cara bastante seguro, pelo menos, e com um teto maior até do que a gente viu nas últimas temporadas.
E o nosso glorioso editor-chefe Rui Maurício falando que o problema do Osborne é o Irv Smith e vice-versa. É verdade, né? A gente tem que considerar aí o Tyren também nessa divisão de targets. Bom, agora vamos para o nosso palpitão. Começar por você agora, Edu. Como é que você acha que vai terminar essa NFC Norte e quem vai para os playoffs? Um time só ou dois? Talvez três, não sei. Então, eu acho que essa pergunta dos playoffs é difícil até, inclusive, porque obviamente o Packers deve terminar em primeiro lugar na divisão, só que o Vikings eu acho que ele é um bom time para chegar nos playoffs. Eu acho que esse ano os Vikings vão chegar nos playoffs, vão ficar em segundo lugar. O terceiro lugar para mim vai ser o Detroit Lions e o quarto lugar, para sua tristeza, André, vai ser o Chicago Bears, mas enfim, reconstrução. Top mais. 3, draft de 2023 já está garantido. E aí, Bretinhas, como é que você acha que vai terminar essa NFC Norte? Cara, eu tenho muita vontade de falar do Detroit Lions em segundo lugar. Eu também, mas eu não consigo. Eu tenho muita vontade porque eu gosto muito do time, cara. Eu gosto do Dan Campbell, eu gosto do Amon-Ra, gosto do Swift, mas a linha ofensiva é excelente, só que a defesa deles é muito ruim, viu? Se você olhar a defesa deles, talvez seja das 3 piores da NFL. Provavelmente é. Então não vou conseguir forçar esse palpite. Eu vou com a mesma ordem do Edu. Green Bay, Minnesota, Detroit e Bears. Só que eu acho que Minnesota não vai para os playoffs. Boa, eu vou apostar do mesmo jeito que o Edu. Eu acho que os Vikings vão desbancar a vaguinha da NFC Leste. Depois de vários anos com 2 times dessa divisão nos playoffs, a gente vai ver os Cowboys ficando de fora e os Vikings entrando aí, talvez na última vaga de wildcard da conferência. Eu queria muito colocar os Lions nos playoffs em segundo lugar, mas acho que ainda não é o ano, eles precisam reforçar essa defesa. O Aidan Hutchinson acho que é o início de uma grande mudança aí, quem sabe, para essa unidade. E o Sergião aqui tá palpitando que os Vikings vão ganhar a divisão e o Kansas vai ser top 7 no Fantasy. O grande amante de Kirk Cousins no Brasil é Sérgio Luiz. Vamos ver se ele estará com a gente na nossa próxima live para talvez falar um pouquinho sobre isso. Que rufem os tambores, senhoras e senhores, terá Justin Boone, o anfitrião na nossa Copa do Mundo Dynasty, de que a gente sempre fala aqui. Somos atuais campeões, vamos brincar com ele um pouquinho sobre isso também. Ele é o representante do Canadá, um grande analista de fantasy, o principal do The Score, que é o maior portal esportivo do Canadá, sediado lá em Toronto, um cara muito gente boa, já esteve com a gente ano passado, dando show de análise. Se vocês não conhecem o Justin, vale a pena segui-lo aí no Twitter, escutar o podcast dele, é bem legal, e ouvir com certeza o que ele tem para falar para a gente na live na próxima terça-feira, 9 horas da noite, horário de Brasília. Estejam aí com a gente, daqui a pouco sai o link, vocês já acionem um sininho para não perder essa live bem legal, que já vai ser uma das últimas aí antes da temporada. Depois dela a gente já vai combinar mock draft e falar um pouquinho mais sobre essas últimas notícias que, quem sabe, alterarão ou não os nossos rankings, nossas projeções, já que encerramos hoje todos os jogadores relevantes para o Fantasy, região por região, divisão por divisão, time por time. Foi um prazer fazer isso ao lado dos meus companheiros Eduardo Filho e Caio Bretas, começando pelo salve final aí, o destaque final da voz do BRFF. Obrigado demais aí pela presença, Edu. Valeu, André, valeu, Bretas. Como eu sempre falo, é um prazer estar aqui com vocês, aprender sempre. Vocês são fera, sabem muito. Estou mandando energias para o nosso tricolor para vencer hoje, bater o América Mineiro. E é isso, é sempre um prazer. Estou animado, muito animado para essa temporada da NFL, que eu acho que vai ser excelente. Acho que eu nunca estive tão animado igual eu tô. E é isso, muito obrigado. Valeu a audiência que compareceu, mandou mensagem, perguntou tudo mais. E é isso, obrigadão. Boa, Edu. Também estou animadíssimo e empolgado para abrir minha cervejinha e assistir o jogo, que o Sergião tá brincando comigo aqui, que o Coelhão já fez 1-0. Calma que nem começou o jogo ainda. É ou não é, Bretinhas? Meu, quem sabe, futuro adversário na semifinal da Copa do Brasil. Já peço com antecedência para pegar leve com o meu Tricas. De qualquer forma, eu te agradeço demais por mais uma aula de análise de Fantasy Football nessa live que encerra as nossas prévias aqui na temporada 22. Deixa seu destaque final para a galera aí, Bretas.
É engraçado, né, que eu já vi você criticando o pessoal chamando o tricolor de tricas e agora eu tô tendo que escutar isso. Confesso que me arrepia um pouco, me irrita um pouquinho ouvir tricas. Mas boa sorte pro São Paulo aí e eu tô animadaço também para essa temporada, cara. 49ers contra a Lens, né? Animadíssimo. Mas aí foi muito bom estar fazendo aqui, batendo ponto aqui nas lives, nas análises das divisões. E vamos embora que esse ano vai ser ótimo. Boa, Bretas. É isso aí. Obrigado a todo mundo que participou aí no chat, deixou suas perguntas, seus comentários. Esteja com a gente na próxima terça e nas lives que virão, principalmente durante a temporada também. Estaremos sempre a postos para ajudar vocês, galera. Então, um grande abraço e até a próxima.